Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Pimenta, sou gerente financeiro da Associação e Sindicato dos Bancos do Estado do Rio, em nome da diretoria das entidades e Angélica, que infelizmente não vai poder participar por conta do quadro dela de Covid. Tá? Então, eu estou aqui representando ela neste evento. Gostaríamos de agradecer a presença da professora Liliana Lial. Ela é Master Protection em Enneagrama, PNL, Mindfulness, terapeuta em barras de Axe, terapeuta florais de Bach e hipnoterapeuta. Então, passo a palavra à professora e tenha um excelente evento. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Angélica, agradecer a presença de vocês. Vamos lá, né? Como o Jorge falou, das minhas atribuições aí, tem muito mais coisas, mas tudo bem. Vamos facilitar a nossa vida. Meu nome é Liliana Lial, mas podem me chamar de Lili, porque Lili abre portas e é muito mais fácil, né? E nós vamos falar de Enneagrama, né? Na verdade, o Enneagrama é uma ferramenta que já existe há muitos séculos, né? Há muitos milênios. Ela existe há 4.500 anos, né? Ela é uma ferramenta que na Babilônia os assírios já usavam e ela trata de entender a personalidade humana. Eu já estou falando de TAI. TAI é um instituto, é o meu instituto, onde eu dou treinamento de Enneagrama, inteligência emocional, PNL, atendo com hipnose, barra de Axe e florais de Bach também. Na verdade, o Enneagrama é uma ferramenta, como eu falei para vocês, que já existe há milênios, e ela é muito útil, inclusive, para quem trabalha com relacionamento humano, com desenvolvimento humano, com trabalho para contratação. Ela é útil para tudo. Para o relacionamento na empresa, para o seu relacionamento pessoal, sua relação com a sua família, com seus filhos, ela é útil porque você se conhece. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe exatamente como você funciona, você sabe exatamente o que te incomoda, e aí você, por se conhecer, descobre os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, e descobre como mudar toda essa história, né? Mudar para melhor. Quando a gente muda para melhor e a gente vive bem com a gente acaba vivendo melhor no entorno, né? Então, Ellen Palmer é uma estudiosa do Enneagrama e ela fala que o Enneagrama é um instrumento de transformação que une a lucidez e a precisão da psicologia como ponto de partida, certo? E qual é a importância? Qual é a importância da gente entender e estudar o Enneagrama? Primeiro, a gente vai trabalhar o autoconhecimento, né? Revela a nossa realidade escondida, mostrando que nossa psique não é a última realidade. Ou seja, nós não somos o nosso ego, nós não somos a nossa personalidade, nós somos a essência, né? Todos nós, quando viemos ao mundo, né, a única emoção que a gente conhece é amor, né? E à medida que a gente vai experimentando a vida desde a barriga da mãe até os dias de hoje, a gente vai tendo entendimentos e vai mudando, vai criando mecanismos de defesa para se proteger de dores emocionais, de rejeição, de abandono, de traição, de manipulação, de humilhação. Então, essas proteções, essas cascas que a gente vai criando, vão formando nossa personalidade. E ela é formada da barriga da mãe até 5 anos de idade, né? Então, nesse caminho, nesse período, os nossos entendimentos, o óculos que a gente usou para ver a vida faz com que a gente crie a nossa personalidade. Mas nós não somos a nossa personalidade, nós somos a nossa essência, certo? O Enneagrama também te mostra e fala de pecados e virtudes. Ô Lili, tá ligado à igreja? Não, na verdade o que acontece? Ele fala de pecados no sentido do nosso ponto sombra, da nossa sombra, né? Todos nós temos uma sombra, todos nós temos uma grande dificuldade. Então, assim, cada tipo tem a sua dificuldade específica. E nós temos as nossas virtudes, que é o lado. Então, ele fala de virtudes e de pecados nesse sentido, né? O teu lado luz e o teu lado sombra, né? E aí, quando ele fala de pecados, ele associa cada personalidade aos pecados capitais. Só que pecados capitais são 7. E Enneagrama vem de Ennea. Ennea quer dizer 9, né? Então, é uma figura de 9 pontos. E aí você vai me perguntar, então repete virtude ou repete pecado? Não.
além dos 7 pecados capitais, eles associaram mais dois pecados, né? Que é medo, né? E que é a vaidade, ok? Bom, ele também te mostra o caminho, porque o estudo do Eneagrama, o treinamento do Eneagrama, o desenvolvimento do Eneagrama para você, o seu conhecimento, ele te mostra o caminho que você deve seguir para mudar o seu ponto sombra. Porque assim, no Eneagrama são 9 tipos de personalidades e para cada tipo de personalidade tem uma tabela de comportamento e essa tabela também tem 9 níveis. Para cada tipo de personalidade, nós temos 9 níveis de comportamento, 9 estágios emocionais. Os 3 primeiros estágios são as pessoas que estão emocionalmente bem, que é a minoria. Os 3 níveis do meio são os estágios em que as pessoas estão, de forma média, ficam transitando. Em algum ponto ela está bem, em algum ponto ela está mal. E os 3 últimos estágios são os estágios em que a pessoa está indo para o fundo do poço. Então, estudar o Eneagrama também te apresenta também você vai ter acesso a essa tabela e que você vai se identificar e vai falar, eu estou transitando nesse estágio aqui. Então, o que acontece? Ela me mostra como eu estou funcionando. E aí, depois que eu já me conheço, eu tenho 2 escolhas. Ou eu me mantenho naquele padrão e vou para o fundo do poço, ou eu escolho migrar, eu escolho mudar. E aí, essas tabelas te mostram exatamente qual o próximo passo que você vai ter que dar. Então, ela te mostra o caminho para a mudança. Porque, assim, muitos estudos te mostram como você funciona, como você é, né? Você, inclusive, vê onde tem suas dificuldades, mas não te mostram como mudar. Aí você fala, tá, legal, já sei que eu sou assim, mas o que eu faço agora para mudar? Né? O Eneagrama, ele te mostra o caminho. E ele te leva à excelência, né? Desenvolvendo as relações intrapessoais, ou seja, eu melhoro comigo, e quando eu melhoro comigo, eu melhoro no entorno, ok? E aí eu vou contar uma breve história do Eneagrama, né? Para vocês entenderem de onde surgiu, né? Então, olha só, 2.500 anos na Suméria tem o primeiro registro do Eneagrama, 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, mínimo 4.521 anos, né? Tem o primeiro registro do Eneagrama. Não era um registro escrito, mas era um registro oral. Aí se fala que na antiguidade, Platão e os neoplatônicos estudaram também o Eneagrama, porque assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas, a humanidade quer se conhecer, né? Então esse estudo existia também há 400 anos. Há relatos de que esses filósofos tiveram acesso a essa informação, a esse conhecimento e aprofundaram os estudos. Inclusive, quem desenha a figura do Eneagrama que eu vou mostrar para vocês é Pitágoras. E aí o que acontece? No século XX, tá errado não, século XX, início do século XX, 1900 e pouco. No início do século XX, Gurdjieff era um russo e ele tinha um grupo, ele era jovem, e tinha que gostavam de esoterismo, fundaram um grupo chamado Os que Buscam a Verdade. Então eles se juntaram e criaram uma estratégia de que cada um daqueles amigos fosse para algum daqueles países do Oriente Médio ou da Ásia para buscar essa informação sobre o Eneagrama. Eles escutavam falar, tinham muita curiosidade, mas não tinham nada concreto. Aí Gurdjieff vai andando, vai lá para a região lá do Oriente Médio e ele consegue acesso, se não me engano, na Turquia, que ele consegue esse acesso com os monges, esses monges que andam esfarrapados, né, que fazem votos de pobreza, ele consegue o acesso à informação do estudo do Eneagrama. Então ele volta para a Rússia enlouquecido, conseguir, e aí começa a mostrar esse estudo, e ele, inclusive, eles usam o estudo do Eneagrama na Primeira Guerra Mundial para estudar o comportamento do exército inimigo, dos comandantes do exército inimigo, porque o que acontece é o seguinte: quando você descobre o teu tipo de personalidade, você, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, os comportamentos são previsíveis. Lembra que eu falei que tem aquelas tabelas de comportamento? Aí a gente vê assim, eu estou funcionando no nível 5. Se eu não mudar, eu vou funcionar no nível 6. Assim, descer de nível é previsível. Subir não, porque subir é escolha, mas descer é previsível. Se eu não mudo, eu vou descer. Então, eles usaram esse estudo do Eneagrama para analisar o comportamento dos comandantes do exército inimigo. Na década de 50, Chazzy, um chileno, ele também teve acesso a
conhecimento do Enneagrama. E aí o que acontece? Nesse ínterim, Freud já estava lá com a teoria da psicanálise e ele associa o conhecimento do Enneagrama, juntou com a teoria de Freud e foi ele quem juntou aos pecados capitais. E aí, na década de 60, Naranjo, também que é um outro estudioso do Enneagrama, aprofunda esse estudo. Então, o que acontece? O Enneagrama é um estudo tão interessante que ele não terminou ainda. Existem muitos estudiosos, tem sempre livros sendo lançados e tem sempre associações sendo feitas. Até eu mesma, que não lanço livro nem nada, quando eu estudo Enneagrama, ao longo desse período todo que eu venho dando palestras e venho estudando, quando eu altero a apostila, quando eu vou alterar a minha aula, alguma coisa do tipo, eu percebo que, caramba, se eu juntar isso com isso, vai dar isso. Porque, assim, é tão interessante que você consegue, cada pessoa que resolve se dedicar ao Enneagrama, descobre coisas novas. Próximo slide. Bom, então vamos explicar a estrutura do Enneagrama, né? Pode ir passando. Então, primeira coisa, ele tem um círculo, né? O que acontece com o círculo? A representação do círculo, o simbolismo desse círculo é para dizer o seguinte: quando nós conseguimos adquirir todas as virtudes de todos os tipos, nós somos um ser completo, certo? Além disso, o círculo não tem começo nem fim, então eles também representam Deus, né? Deus é único e não tem começo nem fim. Por quê? Os esotéricos dizem que quando você adquire todas as virtudes, você se transforma num ser iluminado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eles formam esse círculo, o objetivo é dizer que se ilumine para chegar à imagem e semelhança de Deus. Então, agora, ele tem um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, para quem não se lembra, é um triângulo que tem todos os lados iguais. E nessas pontinhas do triângulo equilátero, nos vértices, nos biquinhos do triângulo, nós temos os 3 tipos do Enneagrama, que são os que gastam mais energia em qualquer momento da vida. Na ponta de cima, no topo lá de cima, no bico superior do Enneagrama, eu tenho o tipo 9. No lado direito, eu tenho o tipo 3. E no lado esquerdo, eu tenho o tipo 6. Então, os tipos múltiplos de 3 ficam no vértice desse triângulo. Esse triângulo também representa as religiões que falam de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pode passar, por favor. Né? Buda, Dharma e Sangha, Vishnu, Brahma e Shiva. Então, porque muitas religiões usam esse estudo do Enneagrama sem falar que é Enneagrama. E depois eles mostram essas linhas amarelas que são os outros números, né? Então, assim, ó, lá no topo eu tenho 9, à direita eu tenho tipo 1, tipo 2, aí lá no vértice do triângulo, tipo 3, 4 e 5, no outro vértice, tipo 6, 7 e 8. E aí eles mostram essas linhas, porque é o seguinte, ó, reparem o seguinte, do tipo 1, por exemplo, sai uma linha para o tipo 7 e sai uma linha para o tipo 4. Uma linha diz qual a virtude que você tem que buscar num outro tipo, com quem você tem que aprender. E a outra linha mostra que quando você está indo para o fundo do poço, você está começando a ter padrões parecidos com aquele outro tipo. Vocês vão entender tudo isso aqui ao longo da explicação, né? E aí também faz o seguinte, como a gente não é constante, como a gente muda o tempo todo, essas linhas amarelas nos falam da lei dos 7, ou seja, das 7 leis universais criadas por Hermes de Trimegisto. Hermes de Trimegisto foi um rei egípcio que fala das 7 leis do universo. E uma das leis diz que nada é fixo, nada é constante. Tudo muda o tempo todo. Então, essas linhas amarelas nos falam dessa mudança, que nós nunca somos a mesma coisa. A gente acorda de um jeito e vai dormir de outro. Então, ela fala exatamente das 7 leis do universo, que eles chamam de 7 leis, da lei dos 7. Então, tá lá, Hexade, são as 6 linhas, até as pessoas confundem. Mas se Hexade são 6, por que é a lei dos 7? Lei dos 7, porque são as 7 leis do universo. Diz o seguinte, ó, que os processos em desenvolvimento e os desenvolvimentos ao longo do tempo mudam. Nada é estático. Realmente eu falei, a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro. Então, essa figura que vai ligando esses números é para mostrar para a gente que a gente toda hora está se transformando. Bom, agora a gente vai falar dos tipos que é mais interessante. E aí vocês vão me perguntar,
Tá, Lili, tô achando isso legal, tô achando isso interessante, mas me diz uma coisa, como é que eu descubro o meu tipo? Bom, para quem passa pelo treinamento, na hora que eu for falando agora os tipos, muitas coisas vocês vão se identificar. Ih, caramba, eu funciono assim. Ih, caramba, eu funciono assim. E aí, lá no final, você vai assim, caraca, eu já não sei mais o que eu sou. Porque eu me vi no tipo 1, eu me vi no tipo tal, eu me vi no tipo tal. Por que isso confunde? Porque a gente não tem um comportamento só. Nós temos as nossas variantes. E o Enneagrama, ele te mostra isso porque a gente tem os tipos, a gente tem as asas, a gente tem os níveis de comportamento, a gente migra de comportamento, por exemplo. Tem como só, André, tem como se só voltar um slide para mostrar aquela estrela de novo do Enneagrama? Então, repara o seguinte, ó, só para vocês entenderem por que a gente vai variando tanto. Nessa figura do Enneagrama, o tipo 1 tem 2 vizinhos. Ele tem o 9 e tem o 2. Então, não dizem que quando a gente anda muito com uma pessoa a gente fica parecido? O Enneagrama funciona assim também. Então, por exemplo, o tipo 1, ele pode ser o tipo 1 com asa 9. Vai ter um tipo de comportamento. Mas ele pode ser o tipo 1 com asa 2. Então, ele vai ter outro tipo de comportamento. Além disso, nós temos os nossos níveis emocionais. Cada tipo tem 9 níveis emocionais, né? Além disso, nós temos os instintos. Então, quando a gente estuda a fundo o Enneagrama, vai desdobrando tanto, que no final a gente descobre que existem 1.944 comportamentos distintos. Por isso é tão difícil entender as pessoas. Ah, tá, eu não vou decorar os 1.944, mas se eu me autoconheço, eu sei qual é o meu tipo, qual é a minha asa, ou seja, qual é a minha tendência de comportamento, eu sei em que nível emocional eu estou, eu sei qual é o meu instinto, se eu sou uma pessoa mais social, se eu sou uma pessoa mais autopreservacional, mais organizada, que me preocupa com a subsistência, se eu sou uma pessoa mais sexual, mais intensa, que me preocupa com os relacionamentos. Então, esse estudo, ele não mostra só como você funciona, o seu comportamento no dia a dia, ele mostra exatamente como você entende a vida, como você enxerga o mundo. Então, aí você vai me dizer, Lili, mas eu me achei no tipo 1, me achei no tipo 4, um exemplo, me achei às vezes no 7, e às vezes eu me achei no 2. Possivelmente você pode ser o tipo 1, com asa 2, e quando está emocionalmente bem, está transitando lá pelo 7, e quando está emocionalmente mal, foi lá para o 4. Mas aí você entende exatamente, é como se fosse o seu mapa. Eu sou isso, e agora em cima disso eu sei o que eu posso mudar. Eu sei o que eu posso transformar para ser uma pessoa melhor. Então vamos lá, o tipo 1 é o perfeccionista, é aquela pessoa que entende que só vai ser amada se ela for perfeita. Deixa eu só explicar uma outra coisa sobre esse amar. Quando a gente vem ao mundo, a única emoção que a gente conhece é amor. Okay? A busca pela humanidade é para ser amado e para ser aceito. Então, desde o útero, se esse tipo de personalidade, ao longo do que ele viveu até os 5 anos, for dando um entendimento para ele de que se for perfeito, ele vai ser amado, ele vai desenvolver o tipo 1, que é o perfeccionista. Então, a visão de mundo desse tipo 1 é: o mundo é imperfeito e eu estou aqui para corrigi-lo. Preciso ser bom e correto para ser merecedor. Muitas pessoas da área de direito são do tipo 1. Então quer dizer que todo pessoal do direito é tipo 1? Não, mas a pessoa que gosta daquela coisa regrada, ela vai para o tipo 1. Né? Então, o que acontece? Os adjetivos dele: reformista, racional, tem princípios, autodomínio, moralista e organizado. Quando ele está bem, ele é ético, confiável, produtivo e por aí vai. Quando ele está mal, ele fica julgador, inflexível, crítico. Então, o tipo 1 é aquele que entende que tudo tem que ser perfeito, exatamente como ele quer que seja. É um tipo controlador? Sim, as coisas têm que sair do jeito dele. É aquela pessoa que, assim, ele não quer fazer uma coisa 100%, ele quer fazer uma coisa 200%. E se deu um negocinho errado, ele se chicoteia, ele se cobra o tempo todo. É aquele menino da escola que na hora que... Agora não, que não tem esse negócio de trabalho, mas antigamente, na hora de entregar o trabalho, não podia ter uma orelhinha na folha de papel ao maço, um negocinho, porque ele ia achar que é uma porcaria. É aquele aluno que tira 9,9 e chora. E hoje, os meninos que não
não lidam bem com as emoções, hoje não, mas há bastante tempo já acontece isso. Chegam a amassar a prova, chegam a rasgar a prova com 9,9, porque não foi 10. Então, esse tipo 1, ele sofre horrores. E aí, o que acontece? Qual é a virtude dele? Né? Ele quer o tempo todo a perfeição, certo? Então, assim, é um cara muito ético, quando ele tá bem, ele é muito ético, ele é confiável, ele é corretíssimo, né? Mas quando ele tá mal, a sombra dele é a inveja, é a raiva. Ele tem muita raiva. Raiva por quê? Se ele é controlador e as coisas não saem do jeito que ele quer, ele fica com raiva. Então, o que esse tipo 1 tem que trabalhar nele? Qual é a sombra? Qual é o pecado capital dele? É a ira, é a raiva. Ele tem muita raiva. E aí, assim, como eu também sou terapeuta de florais, existe um floral para esse tipo 1? Existe uma coleção de florais, mas esse tipo 1, ele tem sempre que tomar o floral específico, que é para aquele que se cobra o tempo todo, que é o Rock Water, e tem que tomar aquele para o controlador, que é o Cherry Plum. Aliás, o controlador todo mundo tem que tomar, né? Mas para o tipo 1, bem indicado, é o Cherry Plum. Tem outras coisas que a gente tem que trabalhar, mas esses são essenciais. O floral do tipo 1 é o Rock Water, é daquela pessoa que se chicoteia o tempo todo. Pode passar? Próximo slide. O tipo 2. O tipo 2 é o doador. É aquela pessoa que entende que ela só vai ser amada se ajudar o outro. É aquela que pediram alguma coisa, ela já corre. Eu quero um voluntário, não sabe nem o que quer. Sou eu. Está sempre querendo ajudar e quando não ajuda, sofre. Ai, eu sou um monstro. Eu não consigo fazer isso. É aquela pessoa que não sabe dizer não. Sofre pra caramba, porque muitas vezes ela quer dizer não, mas com medo de não ser a bondosa, né? A Madre Teresa de Calcutá, tá aí a imagem, com medo de não se sentir a Madre Teresa de Calcutá, ela vai lá e faz uma coisa que ela se sente contrariada, ela se violenta o tempo todo para ajudar os outros, porque ela pensa o seguinte: se eu não ajudar, não vão me amar. O que acontece com esse tipo? É o tipo que mais atrai manipuladores. É o tipo que mais atrai sanguessuga. Eu sou tipo 2, então eu falo que agora não, graças a Deus eu aprendi, graças a Deus os florais me transformaram e agora eu não sou mais assim. Mas antigamente tinha um letreiro aqui na minha testa assim: trouxa, 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 trouxa. Porque o 2 ele é trouxa, ele está sempre sendo enganado, ele sabe que está sendo enganado, mas ele quer ser bondoso. Então, para vocês terem uma ideia, olha a visão de mundo do tipo 2. Preciso ajudar Deus a tomar conta do mundo. Caramba, o tipo 2 é secretário de Deus. Ele quer ajudar tanto que ele se transforma em secretário de Deus. Eu tenho que ajudar. É aquele que entra em campanha de coleta de alimento, que sai para fazer distribuição para a rua. Está errado? Não. Nada errado. Ser generoso é maravilhoso. E a essência do 2 é essa. E isso é fantástico. O errado é quando ele quer trocar toda essa ajuda que ele dá por retorno de acolhimento, por retorno de aceitação. E aí, ele deu porque ele quis. E as pessoas não entendem. O 2 não entende isso. Ele deu porque ele quis, mas ele espera. E aí, quando as coisas não acontecem como ele quer, como ele esperava que fosse acontecer, porque ele foi bondoso, ele fica com muita raiva. Ele fica muito zangado. E aí ele sofre. O 2 é aquele que é assim, ó. Um exemplo, eu emprestei dinheiro para alguém, né? E aí essa pessoa não me pagou. E eu fiquei chateada, mas eu não falei nada, porque eu não quero perder essa amizade, eu não quero ser malvada. O 2 pensa que tudo que ele faz contra o outro, a favor do outro, mas contra ele, beleza, ele pode fazer qualquer coisa. Mas se ele fizer alguma coisa contra o outro, que ele vai perder essa presença do outro, ele se sente malvado. Então ele empresta um dinheiro, a pessoa deu um calote e sumiu. Tempos depois, obviamente, ele atrai manipuladores. Essa pessoa que deu o calote volta de novo, com aquela conversa mole. Aí o 2 pensa assim: caramba, ele já me deu o calote. Ah, mas se eu não emprestar, eu não vou ser uma pessoa boa. Ele vai lá e empresta de novo. O 2, quando tá mal, ele é o tipo de pessoa que fala assim para alguém: fulano, olha só, aquela pessoa me deu um calote, me pediu dinheiro, eu emprestei, e agora eu não queria emprestar de novo, ela me pediu outra vez.
E eu disse que não. Você acha que eu estou errado? Gente, é óbvio que ele está certo, mas ele tem tanto medo de não ser o doador, o bondoso, que ele ainda tem a coragem de perguntar o óbvio. E quando ele chega nesse estágio de ter que ouvir do outro que ele está certo, é quando ele está indo para o fundo do poço. Então, o 2, quando ele vai para o fundo do poço, ele vai lá para a linha do 4. O 2, quando vai para o fundo do poço, ele se desintegra, ele vira capacho, se faz de vítima. Entendeu? Ele ajudou tudo, eu sou uma vítima, eu ajudei, e agora ninguém me retorna. O 2 funciona dessa forma. Então, os adjetivos dele, ajudante, amante, complacente, permissivo, generoso, humanitário, a essência dele é essa. Da mesma forma que a essência do 1 é a perfeição. Ele pode mudar o padrão, o 1, ele pode deixar de ser exigente, começar a relaxar mais, mas dentro dele, ele vai sempre buscar a perfeição. Foi assim que ele aprendeu, né? O 2, quando está bem, ele é amoroso, carinhoso, adaptável, entusiasta, colaborador, é líder, ele é muito altruísta, é o tipo mais altruísta do Enneagrama. Mas quando ele está mal, ele se faz de mártir, ele se faz de vítima, ele vira manipulador, ele fica histérico. Por que ele fica histérico? Ele ajuda. Então, o 2 é um tipo que ele é muito bonzinho, mas se ele fica com raiva, ele vira uma onça. Ele mete o pé na porta, ele vai lá para o tipo 8, ele começa a funcionar como 8. Então, às vezes, a pessoa fala assim, tá ouvindo eu falar agora, fala assim, caramba, eu sou o 2, mas às vezes eu dou um ataque que eu viro bicho. Por quê? Quando o 2 mete o pé na porta, é porque ele foi lá para o 8, ele já desintegrou, ele já foi para o fundo do poço. Porque a natureza dele não é essa. Ele está com muita raiva porque está histérico, né? Ele está com muita raiva porque ele foi contrariado, porque ele esperava alguma coisa e não teve de volta. E ele é muito interesseiro, porque ele dá sempre esperando o retorno. E é assim, um exemplo de 2, é aquela sogra que se mete na vida do filho. Não, você não sabe fazer direito, eu faço o melhor para o filho. O 2, se der bobeira, o 2 invade. Então, ele é manipulado, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu sou 2. Eu tenho que tomar cuidado para não me meter na vida dos outros. Quero ajudar tanto que às vezes você acaba passando dos limites. E a gente, quando ajuda muito, tira a dignidade do outro conquistar. Então, tudo isso é processo de aprendizagem. Ok? Então, o 2 funciona dessa forma, né? Ele ajuda, mas ele espera retorno. E aí, ele é muito apegado. Ele é muito carente, né? Então, o floral que o 2 tem que tomar é floral de cabeceira. Sempre pode colocar N outras essências, mas ele tem que ter o chicory, que é aquele que ajuda e espera retorno. Ele tem que ter o lark, que é para quem não se acha bom o suficiente. Porque o 2, a autoestima dele é baixa, ele não se acha bom. Tanto não é bom que ele tem que ajudar todo mundo para poder ser amado, certo? E qual é o pecado? A luz dele, a bondade, é exatamente o altruísmo, a generosidade. Esse é o lado luz do 2. E qual é o lado sombra do 2? O lado sombra do 2 é o orgulho. Imagina, se eu sou secretário de Deus, se eu ajudo Deus a cuidar do mundo, eu sou muito bom. Então, eu faço as coisas, mas eu conto para os outros. Eu publico lá, olha, fiz uma caridade tal, eu fiz isso. E ele se sente orgulhoso dele mesmo. E é essa sombra que o 2 tem que trabalhar. Por isso que quando ele é contrariado, ele se violenta e fala, como eu, que sou tão bom, não tive de volta o retorno que eu esperava ter. Então, o 2 pode ser bom a vida toda. Ele só tem que entender porque ele fez porque ele quis. E não porque ele vai receber de volta. Pode passar para o tipo 3? Então, ó, o tipo 3 é o realizador. Tá aí a imagem do Ayrton Senna, né? É aquele tipo, luz, câmera e ação, olhem para mim, eu faço tudo, eu realizo tudo, eu não tenho fracasso. A palavra fracasso não existe no vocabulário do tipo 3. Tipo 3 é gerente, é o CEO, é aquela pessoa estrela, é aquela pessoa que quer brilho, que cobra do outro, que vai em cima, mas que tudo que ele faz tem que ser muito, mas muito bem feito para ele ganhar os louros. Então, assim, se numa equipe, ele é o líder da equipe, mas ele só liderou, não foi ele quem desenvolveu o projeto. Tinha um cabeça lá no projeto muito bom. Na hora de apresentar o projeto, quem vai querer apresentar o 3? O 3 é aquele garoto da escola, o Johnny Bravo, o vaidoso, o bonitão, o que tem sucesso. Então, o 3, a questão do 3 é, além dele querer apresentar sucesso o tempo todo,
ele não olha para dentro, ele foge o tempo todo das questões emocionais dele. Quando o 3 está lá, anos de idade, é quando ele começa a entrar em crise, entendeu? Que ele começa a ver o seguinte, caramba, eu tenho muitas conquistas, 30, 40, eu já conquistei muita coisa, mas assim, cadê aquele garotinho que era feliz? Cadê aquela garotinha que sonhava isso? Ele vai passando por cima dos sonhos. Se esse sonho impactar a vida dele de conseguir um sucesso, ele vai passar por cima dos sonhos dele, porque ele quer estrelato. O lado sombra dele é a vaidade. Lembra que eu falei que existem os 7 pecados e são 9 tipos? Então, são os 7 pecados capitais e mais dois pontos sombras que foram anexados. Um é a vaidade, que é do tipo 3, ok? O outro é o medo, que é o do tipo 6. A gente vai falar ali na frente. Então, o tipo 3, ele é extremamente vaidoso, né? É aquele também que se chicoteia o tempo todo, porque ele tem que entregar perfeito. Tipo 3 vive com problema na cervical, como o tipo 1. O tipo 1, só voltando rapidinho, ele é tão inflexível, que tem que sair tudo do jeito que ele quer, que ele vive com problema na cervical. E aí, assim, quando eu tenho um problema na cervical, se eu não cuido, esse problema vem para a lombar. Se eu não cuido, vai para o quadril. Se eu não cuido, vai para o joelho. Então, o tipo 1 vive com problema de se dobrar, de articulação, porque ele é muito travado, muito controlador. Tem que ser daquele jeito. O tipo 3 também funciona assim, só que o 3 consegue ser pior do que o 1. O 3, ele não para. Ele não para. Então, assim, ele precisa parar. Mas por que ele não para? Porque ele não quer olhar para dentro. E ele troca sempre fracasso por sucesso. Fracasso por sucesso. Então, deixa eu dar um exemplo assim, rapidinho. Eu sempre falo isso, minha filha quase me mata quando eu conto isso, mas ela é o exemplo mais típico do tipo 3. Ela sempre foi tipo 3, óbvio, foi o que ela desenvolveu. Quem foi responsável por isso? Eu. Que, óbvio, como forma eu criei, os entendimentos dela levaram ela para esse tipo 3. Ela é luz, câmera e ação, certo? Sempre quer sucesso. Quando ela era pequena, o 3 é o tipo mais egoísta do Enneagrama, o 3 e o 8. O 3 é o mais egoísta, porque ele não olha para o outro, ele só olha para ele. Enquanto o 2 só olha para o outro e não olha para si, o 3 só olha para si no sentido de quero brilho, não vejo a dor do outro. Então, quando ela era pequena, eu achava que ela era muito egoísta. Não, ela até era egoísta, mas ela era tipo 3. O 3 que é sucesso. Quando ele, digo quando é egoísta, quando ele está mal. Quando ele está bem, não, ele está equilibrado. Mas quando ele está mal, ele é extremamente egoísta e vaidoso, certo? E aí, o que acontece? O 3, ele troca fracasso por sucesso. Então, assim, ela estava no relacionamento, terminou o relacionamento, se sentiu muito mal porque terminou. Para ela, aquilo era um fracasso. O que ela fez? Se inscreveu numa corrida, treinou por 2 meses e tirou em segundo lugar. Correu e botou o troféu dela no Facebook, lá na época botou no Facebook. Por quê? Aquele fracasso do término, ela transformou numa nova conquista. E o 3 é assim o tempo todo. Se eu perco aqui, eu tenho que conseguir uma coisa melhor para ganhar ali. Então, eu estou sempre mostrando para o outro. O 3 trabalha muito o ter, não trabalha o ser. E esse que é o grande sofrimento do 3. Então, o 3, ele tem que aprender a ser mais colaborador, a ser mais produtivo, a ser mais generoso, empático, né? Então, o 3 tem que aprender com o 6. Depois eu vou voltar lá na estrelinha, eu vou passar todos os tipos, eu mostro, volto na estrelinha para ficar mais claro para vocês. Né? E quando ele está mal, ele está ligado ao 6 e ao 9, na figura do Enneagrama. Então, o 3, quando está mal, ele vai lá para o 9, então ele fica paralisado. Aí, às vezes, você vê aquela pessoa que é produtiva, que corre atrás, aquele cara excelente para vendas, excelente para ser gerente, excelente para ser líder. E aí, de repente, aquele vendedor começa a ficar apático, paralisado. Cara, assim, não vai para ver o que está acontecendo com essa pessoa. Ele não é assim, é um cara produtivo, e às vezes ele está... Sabe? Quando esse 3, que é uma pessoa muito produtiva, que quer sucesso, que começa a ficar paralisado, se encolher, ele está indo para o fundo do poço. É hora de parar e olhar, tem alguma coisa errada, vamos trabalhar. É só pegar lá a tabela de níveis emocionais e ver em que nível ele está e ver qual o caminho que ele põe. Aqui ele está no nível 6.
Tem duas escolhas. Se ele continuar, ele vai para o 7 e vai cada vez para o fundo do poço. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a tabela do nível 6 e vou ver como eu devo me comportar. Vai mudando o comportamento, vai sendo feito um trabalho nele de entendimento para que ele mude e comece a voltar a ser a essência dele. A essência dele é realização. Então, olha como ele vê o mundo. O mundo só valoriza quem é bem-sucedido. Por isso não pode ter a palavra fracasso. Né? É aquele aluno que só quer tirar, minha filha só tirava 10 na escola. Só tirava 10. Né? Na formatura, ela foi a oradora. O 3, ele quer luz, câmera e ação. Ele quer estrelato. Né? E aí a visão de mundo. O mundo só valoriza os bem-sucedidos. Eu preciso me realizar e ter sucesso para ser reconhecido. Eu quero sucesso o tempo todo. Né? Então, o 3 é assim, ó. Me formei, me graduei, aí eu quero eu quero mestrado, eu quero doutorado, eu quero PhD, eu quero isso, eu quero aquilo. E ele quer títulos e títulos e títulos. E aí ele comprou uma casa, aí agora ele quer um carro, ele quer uma lancha, ele quer mostrar sempre sucesso, sempre realização. E aí lá, 30 e poucos, 40 anos, quando a vida começa a dar uma segurada, é quando ele olha para dentro e fala, caramba, eu sou isso tudo, mas eu não sou nada. Eu tenho isso tudo, mas eu não sou nada. Eu não sou nada comigo. O que eu faço para mim? Eu só mostro para os outros, mas e a minha essência? Aquilo que eu amo viver, por que eu não estou vivendo? Porque eu tenho que mostrar. Então é a hora que ele tem que parar e olhar para dentro. 3 é o tipo mais difícil. 3 e o 8 são os tipos mais difíceis de buscar terapia. Aliás, o 1 também, porque se eu sou perfeito, eu não preciso de terapeuta, né? Vamos combinar. O 3, o 1 e o 8 são os mais difíceis de buscar terapia, certo? Bom, os adjetivos. Quando ele está bem, lembra que eu falei que ele é um líder? Ele é motivador, ele é um modelo de líder, né? Ele é exemplo, ele é comunicador, ele é o the best, né? Vencedor e ambicioso, muito ambicioso. Quando ele está, é o adjetivo dele, quando ele está bem, ele é otimista, confidente, energético, animado. Tem muita energia, muita. O 3 tem muita disposição. Corre, faz isso, faz aquilo, malha, é o atleta. Geralmente, atleta é tipo 3. Todo atleta é tipo 3? Não, mas geralmente atleta é tipo 3. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela era tipo 3, ela só queria conquista. Quando ela começou a aprender matemática e dominar, que eu fui professora de matemática também, quando ela começou a aprender matemática e dominar, ela estava no céu. E aí, isso foi lá na 8ª série, 9º ano. Quando ela foi para o 1º ano, que muda completamente o programa, começou a ficar muito difícil para ela. Ela não conseguia compreender, ela não tirava de letra, ela já não estava tirando 10, como ela tirava sempre antes. Ela começou a ficar diferente, ficava parada, não queria estudar. O que está acontecendo? Não quero. Por quê? Aí eu falei para ela, a gente já trabalhava com enneagrama, eu dei um treinamento para ela, falei, olha só, você viu que você é tipo 3, certo? Pois é, o que está acontecendo com você? Eu estou paralisando. Eu falei, para que tipo você está indo? Eu estou indo para o tipo 9. Vamos mudar isso? Vamos. Então, assim, uma menina de 14 anos já se conhecia e já entendeu o que estava acontecendo com ela. Então, ela mesma reconheceu por conta do treinamento e falou, então, agora eu vou mudar. E aí ela foi em busca da mudança. Entendeu que aquela paralisação era uma frustração para ela. Assim, o mindset dela começou a ficar fixo. Por quê? Eu não me permito errar. E se aí, para eu não errar, para eu não admitir que eu estou errando, eu me paraliso. Porque se eu não estudo, eu justifico que a minha nota baixa foi porque eu não estudei. Começou a ter mindset fixo. Era uma menina de mindset flexível, começou a ter um mindset fixo com medo do fracasso. Ok? E quando o 3 está no pior, ele é enganador, ele é narcisista, pretensioso, vaidoso, superficial, dominador e ambicioso também. Ambicioso é um adjetivo, porque quando ele está mal, ele está lá como uma pessoa ambiciosa, né? Então, o ponto sombra dele é a vaidade. Pode passar no próximo slide? Vamos para o tipo 4? O tipo 4 é o melancólico. É aquele que sempre vê o copo pela metade, né? O copo, a grama do vizinho é mais verde, eu sofro, as coisas nunca são boas para mim, tudo é muito difícil, é aquele que se faz de vítima o tempo todo, porque ele tem ganho de vitimização. Se ele fica na dor, ele pensa, a criança dele pensa, meu pai e minha mãe, a criança interior, meu pai e minha mãe vão olhar para mim. E se eu sou aquela pessoa que estou sempre sofrendo para buscar a atenção dos outros,
Você acha que eu vou sair dessa vida de dor e vou mostrar conquista? Não, porque se eu sair e começar a conquistar coisas, como a minha criança interior vai poder voltar para o meu pai e falar, cuida de mim, que eu estou sofrendo. Ela não vai voltar. A criança entende, cara, se eu for para a vida, se eu começar a conquistar, se eu for prático e objetivo, for lá conquistar as coisas, a minha criança não vai poder chorar para o pai e para a mãe. Então ela fica sempre naquele, que nem cachorro correndo atrás do rabo, tá sempre na dor, resolve uma coisa, tem outra, resolve uma coisa, tem outra. Nunca tá bom, sempre tá faltando. É difícil? Pra caramba viver com tipo 4. E para ele é mais difícil ainda. De todos os ganhos que a gente tem direto em mãe, pior ganho é o ganho de vitimização. É muito difícil sair desse ganho, mas não é impossível. Então agora sim, se eu sou tipo 4, é isso que eu tenho que entender. Agora que eu já entendi, aí sim eu vou entrar num processo de mudança, porque agora eu já me conheço, né? Então, assim, ele percebe que ele é diferente, que ele é especial, que ele tem um toque de sofisticação, mas ele acha que as pessoas não olham. Ele sabe que ele é diferente, mas ele acha que as pessoas não olham. Então, assim, muito estilista, muito artista, né? É tipo 4, né? Assim, exemplo do Michael Jackson, estava sempre faltando alguma coisa, ele estava sempre mudando, ele nunca estava satisfeito com as coisas que ele tinha. O cara já tinha um mundo conquistado, mas ele não saía daquela dor. Esse é o tipo 4, né? Então, o que acontece? É aquele que é assim, ó, eu tô com um copo com a metade de água. Se é o tipo 2, se é o tipo 3, opa, tem meio copo d'água. Se é o tipo 4, caramba, só tem metade. Nunca tá bom. Ele tem um vazio interior muito grande, né? E dentro dele tem a dor do abandono. Então, por isso ele tem essa dor toda. Ele sempre se sente sempre abandonado, né? Então, o que acontece? A visão de mundo dele é algo fundamental está faltando e os outros têm esse algo, mas eu não tenho. Por isso que a grama do vizinho é mais verde. Então, eu preciso alcançar a situação ideal para ser feliz. Então, assim, ó, só vou ser feliz quando eu casar. Aí eu caso, mas eu não estou feliz. Só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Eu tenho filhos, mas não estou feliz. Ah, eu só vou ser feliz quando meus filhos se formarem. Meus filhos se formaram, eu não estou feliz. Porque dentro dele tem um vazio muito grande. Então, assim, se eu faço o treinamento, descubro que sou 4, porque a gente consegue se identificar, caramba, agora que eu olhei para dentro, agora que eu vejo que eu realmente tenho isso, porque o 4, as pessoas falam, caramba, não é possível, nada tá bom para você, todo mundo vai falar isso. O 4 volta e meia vai ouvir isso, e na hora do treinamento ele fala, nossa, eu escuto isso direto, claro, só que como ele não se conhece, ele não olhou para dentro ainda, e aí ele passa por um treinamento desse e descobre que ele é assim, bom, eu tenho 2 escolhas, ou eu vou continuar assim, sofrendo comigo mesmo, ou eu vou buscar ajuda. Então, assim, depois que a gente se conhece, a responsabilidade é toda nossa. Até a gente se conhecer é uma maravilha, a gente tem o bálsamo da ignorância. Não conheço, não sei o que eu vou mudar, mas agora que eu já me conheço, não. Agora não tem escolha. A escolha é minha, porque eu já sei como eu funciono. Eu já entendi como são as minhas questões. Então, o 4 é isso assim, mesmo com essa dor toda, ele é diferente. É aquela pessoa que às vezes você olha, ela está vestida toda simples, mas ela está com uma bijuteria diferente, ela tem algo de sofisticado. As pessoas percebem que ela tem um quê de diferente. Por isso que muito estilista também é tipo 4. É aquela coisa da sofisticação, né? Então, assim, adjetivos do tipo 4. Romântico, artista, individualista, a vítima trágica, especial, intuitivo e distraído. Bom, quando ele está bem, ele é caloroso, expressivo, criativo, intuitivo, refinado e empático. Se ele estiver mal, é o que mais cai em depressão, é egoísta, cheio de culpa, moralista, teimoso, mal-humorado e carente, né? Esqueci de falar do tipo... Desculpa, gente. Esqueci de falar do floral do tipo 3. É o woke. É aquela pessoa que vai até o máximo da energia dela e não para. Então, é para dar uma segurada. E o tipo 4, por ele ser esse melancólico, por ele ser esse sofredor, por ele estar sempre se arrastando, é um tipo que está sempre no passado. Então, o floral para ele é o honeysuckle e é o willow. Esses são os florais indicados mínimos, essas mínimas 2 essências são indicadas para o tipo 4, né? Então, assim, um exemplo, o tipo 4 que é sempre o mais difícil. Um exemplo, chega uma menina linda, vai para a festa, chega lá maravilhosa,
A festa joga o tapete vermelho para ela. Nossa, que garota linda. Um monte de menino lindo olha para ela. E tem um feiozinho ali. Fala assim, caramba, não vou nem olhar, porque ela é muito areia pro meu caminhão. Por que ela não vai se apaixonar? Porque ele é feioso. Porque o feioso não jogou ela. Aí, quando ela sai da festa, ela tá vendo? Ninguém me quer. Ela tá sempre se fazendo de vítima. Tipo, 4 é aquele assim, tá uma galera, os amigos, conversando, rindo, brincando. De repente, ela fecha o tempo. Do nada. Aí todo mundo fica, o que foi? O que aconteceu? Porque ela faz as pessoas pisarem em ovo. Porque aí as pessoas olham para ela. Ele é muito manipulador também. Então, o que acontece? O tipo 4, quando eu vou lá para a estrela, eu vou mostrar para vocês. Ele tem que aprender a ser prático e objetivo com o tipo 1. Porque do 4 saem 2 linhas. Uma linha vai para o tipo 1 e uma linha vai para o tipo 2. Então, a linha que vai para o 1 ensina que ele tem que ser prático e objetivo como 1. E a linha que vai para o 2 mostra quando ele vai para o fundo do poço. Além dele já ser essa vítima toda, ele tira a alma para dar para o outro, que nem o 2 faz. Então, o 4, quando está mal, ele vira capacho. Capacho. Então, aquela pessoa que já é uma vítima, muitas mulheres passam, que são do tipo 4, passam por isso. Ela já é uma vítima, e aí ela, óbvio que também vai atrair o manipulador, e aí a pessoa, o manipulador é esperto, o manipulador não vai colar com o tipo 8, que é esperto, saco, que sabe que não vai deixar. Ele vai colar com aquele que é o bobão lá, que está sempre sofrendo e permite isso, né? E aí o que acontece? Ela já tem aquela coisa toda de ser sofredor, isso e aquilo, e aí ela arranja alguém, ela se doa inteira para essa pessoa estar com ela. E o manipulador está lá, ó, chupando o sangue dela, sugando tudo que pode. Então ela vira capacho. Esse é o tipo 8. Eu tinha que fazer uma associação, e eu não fiz, eu não me lembrei no começo de fazer. Vamos só recordar rapidinho o seguinte. O tipo 1, lembra que ele tem aquela perfeição, aquela coisa toda certinha, correta, né? Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser exatamente como ele quer, ele é muito formal. O tipo 1, se fosse um país, seria a Inglaterra. Aquela coisa do chá das 5, do horário, da troca da guarda, aquela coisa muito formal. O tipo 2, que é aquele que acolhe todo mundo, que quer todo mundo em volta, quer todo mundo aqui, é aquela nona que junta a família inteira. Então, o tipo 2, se fosse um país, seria a Itália. O tipo 3, que é aquele prático, objetivo, sucesso, se ele fosse um país, ele seria os Estados Unidos. Passa por cima, eu quero sucesso. O tipo 4 é aquele romance, aquele da dor, das músicas mais românticas, das músicas mais sofridas, dos grandes estilistas, daquela coisa sofisticada. Seria a França. Podemos passar para o tipo 5? Oi. O tipo 5 é o especialista, certo? O tipo 5 é aquele tipo que ele guarda toda a informação para ele, e aí, assim, por ele não se sentir bom o suficiente, ele se aprofunda no assunto, mas se aprofunda de uma tal maneira que ele se torna especialista naquele assunto, né? Não falei, desculpa, eu não falei do pecado capital do 4. O pecado capital do 4 é a inveja. Lembra que a grama do vizinho é mais verde que a dele? Então, é a inveja. O tipo 5, ele é o especialista. Então, voltando para o tipo 5. Então, assim, ele acha que o mundo é muito frio. Então, assim, o mundo não dá as coisas de volta. Então, ele começa a se fechar. Ele guarda tudo para ele. É aquela pessoa mais fechada, é aquela pessoa que, assim, tem uma reunião social, ela chega educada, dá bom dia, boa tarde, ou seja, cumprimenta todo mundo. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Sumiu, foi lá pro cantinho dela, se isolou na caverna dela e ficou no canto. Tipo 5, ele gosta tanto de ficar no canto dele, que às vezes ele quer, o quarto dele, ele quer colocar um frigobar, ele quer fazer daquele quarto um mini apartamento, uma mini casa para ele ficar no mundo dele, né? É muito estudioso, é muito criativo, mas ele, assim, estudioso que eu digo no assunto que ele se interessa, né? Então, assim, é uma pessoa extremamente organizada, que eu digo, quando ele está interessado naquele conteúdo. Organizada, as coisas dele são, assim,
muito estruturadas, ele é muito objetivo, tem uma criatividade muito grande, ele sempre é um expert em algum assunto e ele se prende nesse assunto, ele se prende em ser o especialista nesse assunto, né? Tem aquela coisa muito... dominar aquele conteúdo justamente para poder ter o trunfo. Qual é o trunfo dele? Eu conheço o que você não conhece. Então, ele não costuma passar muita informação. Ele vai lá e resolve, ele vai lá e domina, mas ele não passa informação, né? Então, qual é a visão de mundo dele? O mundo exige muito e dá muito pouco em troca, certo? Preciso ser autossuficiente, racional e lógico. Assim, o tipo 5, ele não tem muita paciência com pessoas emocionais. Tipo 5 com 4 é um sofrimento, porque para o 5, o 4 é um mimiseiro. Por 5, o 2 faz um dramalhão danado. O 5 é prático e objetivo. Para de show, para de mimir. Ele não olha para as emoções, ele é muito racional. Ele é muito lógico, né? Então, assim, só que não gosta de conviver muito com as pessoas, ele é mais isolado. Assim, qual é o floral para ele? Ele precisa ter, primeiro, abertura emocional, porque ele não olha para as emoções que nem o 3. Não olha. Não quero olhar para as minhas emoções, não tenho dor, não tenho problema. Dor emocional é bobeira, é frescura, eu não tenho nada disso. Então, o 5, ele não tem essa questão, ele não quer olhar para dentro, né? E aí, o que acontece ele tem um fechamento emocional muito grande. E é muito controlador também. Todos são. Cada um no seu grau. O 5 também é muito controlador. Então, assim, os florais, eles são o Water Violet, que é o floral para quem vive para dentro, e o Cherry Plum, que é o controlador. Só para vocês terem uma noção de como é que o tipo 5 funciona, é assim, ó. Ele tem que ter algum assunto em que ele domine, porque quando ele domina aquele assunto, ele se sente seguro. Então, por exemplo, meu filho é tipo 5, eu não sabia. E aí eu brigava com ele o tempo todo, que eu queria que ele fosse que nem a filha, que desse resultado. E quanto mais eu apertava o garoto, mais o garoto reagia mal. Com tipo 5, não adianta apertar. Tipo 5 é na conversa, eu não sabia. Então, a gente vivia quase a ponto de romper relações afetivas de tanto que a gente brigava, porque eu queria que ele funcionasse. E eu lembro que eu dizia para ele, garoto, você parece parafuso, quanto mais aperta, mais espana. Claro, ele vai espanar, porque ele não funciona na pressão. É o tempo dele. Então, assim, se você tem um filho 5, cobra dele da seguinte maneira, deixa ele quieto no canto dele, e aí foi o que eu descobri com meu filho quando eu passei pelo treinamento. Quando eu fui escutando como o 5 funcionava, eu botei a mão na cabeça e falei, caramba, eu passei que nem um trator por cima desse garoto. Né? E aí eu cheguei para ele quando eu voltei do treinamento e falei, olha só, senta aqui pra gente conversar. Eu fiz tudo errado com você. Tudo, desde você nascer. Mas eu fiz tudo errado porque eu não sabia como deveria ser. Eu errei amando, por desconhecimento. Mas agora eu sei exatamente como você funciona. Então, a partir de hoje, não vai ter mais briga aqui em casa. Eu não vou mais te cobrar nada. O meu problema dele era com o estudo. Eu não vou te cobrar mais nada. Você vai estudar, se você quiser, você vai fazer o que você quiser. Só tem um problema. Você vai colher o que você plantar. Se você não estudar, para cada ação tem uma reação. Você vai ter uma represália se você não der conta da sua escolha. A escolha é sua. Acabou o problema, o moleque começou a estudar. Então, a gente também que é mãe, que não conhece o tipo do filho, quando você conhece, é muito mais fácil. Para minha filha, se eu largasse de mão, ela não ia render, porque ela rende no estímulo. Certo? Com ela eu acertei por um acaso. Né? Mas com ele, eu errei o tempo todo, porque ele não é no estímulo. O dele eu tenho que deixar ele no canto dele e só falo, ó, a tarefa é essa. Vai lá e dá conta. Problema seu. E deixa livre. Então, funciona para o filho, funciona para o nosso marido, que às vezes a gente reclama do marido pra caramba, de coisas que são insuportáveis nele, mas não são insuportáveis nele, é o tipo dele. E aí, quando eu passo pelo treinamento, eu entendo que ele é assim, não adianta mais eu brigar. Eu vou ter que aprender a lidar com aquele comportamento dele. Da mesma forma que ele vai aprender a lidar com o meu, porque algumas coisas que eu me conheço, eu vou mudar. Mas a minha essência não vai mudar, então eu tenho que aprender a lidar com aquela pessoa. E funciona também para o seu colega de trabalho. Assim, o tipo 5 é aquele cara da planilha, é aquele cara que vai estruturar tudo. Entende? É aquele cara que você pode contar com ele para aquela parte lógica, porque ele é muito bom nisso. Né? Então, assim,
Se o tipo 5, que é produtivo quando ele quer, mas ele é especialista, ele conhece a fundo, ele vai lá, né? Se ele fosse, e assim, o 5 ele é muito formal, no sentido assim, eu não quero contato, não quero que encoste em mim. O 5 não gosta de ser agarrado, né? Aquela criança que você limpa o beijo, dá um beijo, ele limpa, assim. Esse é o 5. Ele vai ficar limpando o beijo, ele não quer ser agarrado. Aí, mãe, me solta. Assim, esse é o 5. Ele é muito na dele. Ele não é formal como um, mas ele também não quer muito contato, né? Ele ama a distância. O amor dele é pensando, não é sentindo. Ele é muito mental. E aí, assim, se fosse um país, seria o Japão. Frio, na dele, né? As emoções são bem trabalhadas, que eu digo assim, são controladas, não são bem trabalhadas, as emoções são controladas, e eu tenho aquela minha especialidade ali, na hora que eu vou a fundo e estudo e mostro o resultado daquilo que eu me propus. Então, os adjetivos: investigador, perceptivo, inovador, objetivo, pensador, radical e expert. Quando ele está bem, é analítico, perseverante, sensitivo, objetivo, dedicado, inteligente, tem pensamento muito criativo, ele é muito mental. Quando ele está mal, é intelectualmente arrogante. Exemplo do tipo 5, quem já assistiu aquela série Dr. House? O Dr. House é um cara que ele é brilhante. É um médico brilhante, ele consegue curar as pessoas, fazer cirurgias, assim, ele pensa num negócio que ninguém pensou, ele vai lá e resolve. Quando tem um médico, eu não lembro direito a série, assim, dos personagens, mas tem um médico que está sempre se confrontando com ele, e ele, quando ele consegue, ele olha para o médico e dá aquela risadinha debochada, porque ele conseguiu. O Dr. House é o tipo 5 que está lá no fundo do poço, ele está muito mal emocionalmente. Então, ele fica arrogante, mesquinho, ele guarda a informação para ele, teimoso, distante, desconfiado, negativo, e fora de contato do mundo. Ele sai, ele vai para a caverna dele. Tanto é que o Dr. House, lá no seriado, ele é apaixonado por uma mulher, lá, acho que uma médica, mas ele não demonstra. Ele segura. O 5 é muito difícil dele demonstrar. Ele tem que estar muito bem, muito confiante para ele demonstrar que está interessado em alguém. Entendeu? Então, esse é o tipo 5, é o especialista, ok? Podemos passar... só um instante. O 5, depois eu vou mostrar lá na estrelinha. Quando ele está muito mal, além dele já ter toda essa coisa de buscar o conhecimento, de se fechar para o mundo, ele começa uma coisa e começa outra e para. Mãe, eu quero estudar não sei o quê, aí estuda. Aí começa a aprofundar, daqui a pouco ele para, vai para outra, vai para outra. Então, quando ele começa a fazer umas coisas e parar, ele está indo para o fundo do poço. Aí ele tem que tomar o GORS, floral GORS, que é para quem começa e para, não dá continuidade. Né? E além disso, e quando ele está bem, o que ele precisa aprender? Ele não se sente forte o suficiente, fraco, né? Por isso ele tem que ter alguma especialidade para poder chegar no mundo, para ele peitar o mundo. Eu sou assim, eu sou o especialista, porque ele não se acha bom o suficiente, também tem que tomar lá. Não me acho bom o suficiente, então eu só sou bom se eu tiver algo para oferecer para o mundo que ninguém tenha. Então, o que ele tem que aprender é ter força interior. Então, ele tem que buscar lá no 8. Por isso que do tipo 5 sai uma seta para o 7 e sai uma seta para o 8. Mas quando a gente fecha lá na figura, que eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona. Vamos para o tipo 6? Vambora, gente. Vambora que eu não tenho tanto tempo assim. Bom, tipo 6 é o 7. É aquele cara cuidadoso, é cauteloso, tudo é muito organizado. O tipo 6 é aquele que, se ele for fazer uma palestra, né, se ele for fazer um evento, ele leva 4 extensões, porque 3 podem dar problema, ele tem mais a 4. Ele é sempre muito cauteloso, ele tem medo de que as coisas deem errado. Né? O pecado capital do 6 é medo, ele tem medo de tudo. Então, assim, ele tem medo de tomar uma decisão, ele não sabe o que vai fazer, ele pergunta para o outro: o que você acha? O que você acha? O que você acha? Ele não confia na opinião dele, então ele pede opinião para todo mundo. Aí, digamos que ele pediu uma opinião, todo mundo falou assim: pô, vai lá, que é legal, não sei o quê. Se uma pessoa falar assim: não sei se é bom, ele já não tem mais certeza. Então, assim, o pecado dele é o medo. Desculpa, gente, eu esqueci de falar do pecado do 5. O pecado do 5 é a... Como é que o cara é pão duro? Avareza. O avarento. Ele guarda aquela coisa para ele, tá? E o pecado é medo, né? É o medo de que as coisas não deem certo, é medo de que as coisas não fluam. Então, ele é muito cauteloso.
6 é excelente para organizar evento. 6 é excelente para trabalhar com planilha. 6 é excelente para estruturar processos, porque ele é muito cuidadoso, ele é muito cauteloso. E também, às vezes, ele é muito parecido com o 2, porque ele quer todo mundo em volta. O 6, ele também tem muito... Então, o 6 é assim, ó, eu estava dando um treinamento e a menina falou assim para mim, caramba, eu sou muito tipo 6. Sabe por quê? Quando chega na quarta-feira, eu já liguei para todos os meus amigos e eu já tenho programa para quinta, para sexta, para o sábado e para o domingo, porque eu morro de medo de ficar sozinha. Fico imaginando o tipo 6 agora trancado em casa com a pandemia, porque ou ele tem a família ali que está em volta dele, ou ele não vai, se ele mora sozinho, ou sei lá, se porventura precisa ficar sozinho, ele está lascado, porque ele tem medo de ficar sozinho. Agora, é uma pessoa muito leal, é o mais leal do Eneagrama, é o mais leal, mas ele é muito desconfiado, né? Então, assim, ele, para poder estar se relacionando com você, primeiro ele tem que saber que você é confiável. Se você for confiável, ele vai te dar o céu, mas ele vai ficar te testando. Então, eu tenho uma amiga que é 6 e é sempre assim. Por exemplo, se eu cheguei para ela uma vez e falei assim, olha, eu não vou poder ir no seu aniversário, porque hoje, o aniversário dela, digamos hoje, eu não vou poder ir no seu aniversário porque eu tô com dor de barriga. Aí ela falou, não, tudo bem, beleza, tranquilo. Daqui a 3 meses, ela chega para mim e fala assim, Lili, por que você não foi mesmo pro meu aniversário? Se eu falar que foi por causa de dor de cabeça, acabou a amizade. Porque ela me testou, não é que ela desconfie de mim, na verdade ela não confia em ninguém, porque ela tem medo. Então, ela está sempre desconfiando das coisas. Tem que tomar o gentiano, que é o floral. Tem que tomar o gorse, para quem começa e termina. Então, o 6, se ele estiver bem, ele vai até o fim de tudo. Se ele estiver mal, ele começa e para. Ele está sempre pedindo opinião do outro. Certo? Então, qual é a visão do mundo dele? O mundo é ameaçador. Não se pode... Precisa obter proteção e segurança. O 6, ele tem uma relação muito estreita com o pai. Muito estreita. O pai é assim... aquele ídolo do 6, né? O 2 tem uma relação, o 3 tem uma relação muito estreita com a mãe. Tá? O contato do 3 é a mãe, o contato do 6 é o pai. Então, o 6, ele é muito ligado ao pai, né? Adjetivo: partidário, leal, ele é encantador, ele é responsável, defensivo, tradicionalista e defende os amigos. Por ele ser leal, ele defende todo mundo. Quando ele está bem, ele é leal, conectado, atencioso, prático, muito prestativo. Às vezes, o 6 se confunde com o 2. Só que o 6 entende que ele ajuda porque ele quer, ele não espera de volta. O 2 não, o 2 ajuda esperando. Então, você está na dúvida de um dos dois, você pergunta, vem cá, quando você ajuda o outro e que o outro não te retorna? Eu fico muito bolado. Isso é 2. Se ele falar assim, não, eu ajudei porque eu quis, esse é 6. Molinho de ver, entendeu? Quando ele está mal, ele é controlador, ele é julgador, ele é paranoico, ele fica ciumentíssimo, defensivo, rígido, testador e ineficiente. Então, assim, até brinco, se vocês querem uma pessoa leal, se querem arranjar um namorado, andem com o teste do Eneagrama debaixo do braço. Conheceu alguém? Faz o teste aí. Se deu 6, pode namorar, porque isso é leal. Entendeu? Só que você vai sofrer um pouquinho no começo até ele confiar em você. Mas também depois que ele confiar, acabou. Você vai ter um parceirão, porque o 6, ele é muito parceiro. Ele é muito prestativo, ele é muito organizado. O 6 é aquele assim que vai viajar, aí, por exemplo, para a região, tu não mora no Rio, vou para a região dos Lagos. Aí todo meio que passeia por caramba, eu não sei se eu fechei o gás. Ele volta, porque ele tem tanto medo que as coisas deem errado, que ele o tempo todo fica ali naquela cautela, naquele cuidado. Ele é o cauteloso. Se o 6... e o pecado capital dele é o medo, né? Falei para vocês, lembra que eu falei que são 7 pecados capitais e anexaram as duas sombras? Uma sombra é a vaidade, que é do tipo 3, e a outra sombra é o medo, que é o do tipo 6. Né? Então, quando a pessoa começa a conversar comigo, fala assim, Lili, eu não sei o que eu faço da vida, eu nunca sei o que eu quero, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, né? Eu gosto tudo certinho, não sei o que eu faço. Possivelmente, tipo 6. Na conversa, você já identifica o 6 fácil, né? 6 é muito bom para trabalhar, para tocar projeto.
para estruturar, planilhar, é aquele que faz o slide, é aquela pessoa que está ali com a mão na massa, porque ele é desse tipo, né? Então, o que acontece? Se o SES fosse um país, qual é aquele país ligado à segurança, mas que o povo entre si é muito leal, né? É um país que morre de medo de ser atacado, porque vive sendo atacado, mas em contrapartida o país é muito leal entre eles. E a gente vê isso até aqui fora, quando eles vêm para fora de lá, quando eles saíram de lá da terra deles e vieram para cá. É Israel. O judeu é muito leal, né? Entre eles são muito leais. E, além disso, Israel é muito preocupado com segurança. Então, assim, é um exemplo típico do comportamento do SES. Então, se SES fosse um país, seria Israel. Ah, todo mundo que é israelense SES? Não, estou dando exemplo do padrão de comportamento, como é que o país funciona e como a gente pode associar esse tipo de comportamento ao tipo de personalidade do tipo 6. Ok? Pode passar para o tipo 7, por favor? O tipo 7 é o entusiasta. É aquele que no vocabulário dele não tem a palavra tristeza. Ele está sempre alegre, ele está sempre brincando, ele está sempre fazendo piada. Está no enterro, está fazendo piada, está rindo da desgraça dele. Aconteceu fazendo piada com ele mesmo, ele está sempre brincando. É aquele amigo que quando chega, está todo mundo sério, ele chegou, já está todo mundo rindo. Na sala de aula é aquele palhaço, é o bobo da corte, é o brincalhão, que todo mundo gosta de ter o 7 por perto. O 7 é aquela pessoa, deixa a vida me levar, é o Zeca Pagodinho. Esse é o 7, entendeu? O Zeca abre a boca, ele pode falar qualquer bobeira, tá todo mundo já rindo, porque ele é muito engraçado. O 7 assim, o 7 ele é engraçado, o 7 morre de medo de sofrer e privação, ele morre de medo de tristeza, então assim, tristeza não existe no vocabulário do 7. Ele brinca, então o 7 ele tá sempre buscando entretenimento, brincadeira, prazer. Então, assim, o 7 está numa festa lá na Praça Mauá e aí descobriu que está rolando uma festa na Marina da Glória. Ele sai daquela e vai para a da Marina, que pode ser que a da Marina da Glória seja melhor. Aí ele está lá na Marina da Glória e descobriu que está rolando um festão na Lagoa. Ele sai no meio da festa da Marina e vai para a Lagoa. Ele vai sempre em busca de entretenimento, ele vai sempre em busca de prazer. É bom ter um filho 7? Maravilhoso, porque não tem tempo feio, é só alegria e brincadeira. Em contrapartida, é um grande problema, porque por ele brincar muito, ele não quer levar as coisas a sério. Ele não quer ter compromisso, ele não gosta de rotina, ele não gosta de coisa repetitiva. Então, assim, eu contrato o 7 é excelente. Como ele é um cara muito entusiasmado, ele é excelente para iniciar projeto. Brainstorm, ele vai ter as ideias, vamos tocar, não sei o quê, bota no papel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando a coisa começa a acontecer, que aí demora, não acontece isso, não acontece aquilo, as coisas não funcionam como tinha que ser, leva um tempo maior e vira rotina, ele já não aguenta mais. Então, o 7 é aquele cara que tem que estar sempre sendo chamado para iniciar projeto. Mas quando chegar na rotina, bota o 6. Deixa o 7 criar coisa nova. O 7 ele vai sempre em busca de novidade, ele não gosta de rotina. Então, assim, eu contrato o tipo 7 fez direito. Aí eu vou lá e contrato o 7 para trabalhar no escritório, analisando o processo. Eu vou matar esse tipo 7, porque ele não aguenta ficar trancado, ele não nasceu para isso. Então, se esse cara é advogado, eu contrato ele, e ele é muito bom, é ele que vai lá para a audiência. Porque uma audiência não é igual a outra, porque ele não está trancado na sala. É o cara que tem que ir para o mundo. 7 é bom vendedor? Sim, é o cara que quer contato, ele quer gente em volta dele. Não coloca o 7 na caverna, porque ele não vai funcionar na caverna. Então, se porventura ele escolher uma profissão, ou foi obrigado, a mãe foi lá, castrou tanto o 7, vai fazer isso, o cara foi lá, mesmo sofrendo, ele foi lá e fez. É difícil, mas vamos que tenha acontecido. Fez, escolheu aquela carreira que a mãe queria. Mas é uma carreira que não traz felicidade para ele. Como não existe a palavra tristeza, a palavra-chave do vocabulário do 7 é alegria, o que ele vai fazer? Ele de dia vai ser advogado, de noite ele vai ser DJ. É o guia de turismo, é o fotógrafo, é o profissional liberal, é o cara que sai para o mundo. O 7 é isso. O 7 é
Venham todos a mim para a gente se divertir, alegria, brincadeira. Então, assim, qual é o país, se o 7 fosse um país, qual é o país que todo mundo é amigo? Eu acabei de conhecer, é o meu melhor amigo de infância. É o Brasil. É a brincadeira, é a festa, é isso, é aquela coisa do brasileiro. Mas vai botar na rotina. Não aguenta. O 7 não gosta de rotina. Então, o 7 tem sede de viver. Sede, ele quer tudo, ele quer. Se vai comprar comida, se chegou numa sorveteria, qualquer pessoa normal, você quer de que? Eu quero de chocolate. 7 fala, quero de chocolate, pistache e morango, quero provar todos. Ele quer sempre provar. Tudo novo, novidade. É isso que ele tem. Ele tem sede de vida. Então, se ele tem sede de vida, qual é o lado sombra dele? Qual é o pecado dele? É a gula. E é isso que ele tem que trabalhar. Então, o tipo 7, por ele querer muita coisa ao mesmo tempo, ele não tem foco. Então, o que ele precisa aprender? Ele precisa aprender a ter foco. Então, lá quando eu mostrar a estrelinha, do tipo 7 saem 2 linhas. Uma linha vai para o 5, que o 5 não é o especialista, não é o cara que tem foco. Então, o 7 tem que aprender com o 5 a ter foco. Mas a outra linha que sai do 7 vai para o 1. E o 1, quando ele está mal, ele é rabugento, ele é chato, ele é metódico. Então, o 7, que é aquele cara brincalhão, 7 é até fácil de ver, salta aos olhos. Um cara que brinca muito, quando começa a ficar crítico, rabugento, chato, ele está no fundo do poço. Tem alguma coisa que está errada. Então, o 7, quando está mal, ele fica como 1, no lado ruim do 1, que é a intransigência, é a rabugice. O 7 não é assim. Né? Então, qual é a visão de mundo dele? Necessidade de ser feliz e planejar coisa divertida. Eu quero me divertir. Posso trabalhar, mas meu trabalho tem que ser uma diversão. Professor 7 é aquele professor que os alunos amam. E ele ama também, porque ele se diverte o dia inteiro. Uma sala de aula não é igual a outra. Um instante na sala de aula já não é igual a um instante seguinte, porque você está lidando com um aluno, daqui a pouco você está com o outro. Ele quer essa coisa, essa vida dinâmica, né? E assim, a visão de mundo dele é contribuir para o mundo para evitar dor e sofrimento. Adjetivos, é otimista, é hábil, impulsivo, generalista, entendido. Ele é estimulante. Né? No melhor, ele é divertido, imaginativo, produtivo, veloz, confiante, generoso e atencioso. Mas quando ele está mal, ele fica narcisista, impulsivo, despocado, egoísta, mentiroso, cruel e hipócrita. Né? Se o 7 fosse um país, como eu já falei com vocês, seria o Brasil. É a brincadeira, é o meu melhor amigo de infância. Não tem tristeza. A gente pode estar muito mal, mas a gente... Um exemplo disso. Aconteceu uma grande desgraça, não dá 5 minutos, já tem meme. Isso é o 7. Pode estar muito ruim, mas ele vai brincar com a coisa séria. Entendeu? Então, o floral para o 7 é o agrimônio, né? Para ele olhar para dentro, porque ele não olha para dentro. Ele não quer olhar, ele só quer brincadeira o tempo todo. Ok? Pode passar para o 8? O 8 é o desafiador. O 8 é o tipo que não tem mais ou menos. Ou você ama, ou você odeia. Ele não faz a menor cerimônia, ele não faz a menor questão de ser o bonzinho, de ser o agradável. Ele é isso. Eu sou assim. Se ele tiver que entrar e meter o pé na porta, ele entra e mete o pé na porta. Né? Ele desafia as pessoas, entende? Assim, quando ele está bem, ele é um baita do líder. Mas ele não é aquele líder de mimimi, aquele líder de vai lá, consegue, exemplo, o Bernardinho. Então, assim, o 8 é isso, ele é um líder, ele é um trator, ele vai para cima, entende? Para buscar o que ele quer, né? Só que quando ele está mal, ele sai passando por cima de todo mundo, né? Então, assim, ele não gosta de ser contrariado, é o mais controlador de todos, a opinião dele é que vale, é aquele que bate na mesa, é assim, acabou, a opinião dele é que vale, ele é muito, quando ele tá mal, ele é muito ditador, mas a essência dele é essa. Então, assim, o floral para ele é o Vine, é o Holly da raiva, é o Vine do cara que é ditador, tem que ser como eu quero, né? Então, assim, ele tem muita energia, ele tem tanta energia quanto o tipo 3, ele tem tanta energia quanto o tipo 7, eles são para fora, mas ele é assim, tem que ser do meu jeito. Então, assim, ele precisa mostrar força. Ele naturalmente quer ser o forte, ele quer ser o
o fortão da turma. Na sala de aula, é aquele garoto que é o xerife, que é o que manda a turma, é o que dá as ordens. Nem sempre, às vezes, ele é o representante de turma, ele é o líder escolhido, mas é ele quem chega e bota a ordem no lugar. Ele é o xerife do lugar, né? Então, qual é a visão de mundo do 8? O mundo é injusto, só os fortes sobrevivem. Então, a palavra fraqueza não existe no vocabulário do tipo 8. Tipo 8 sofre muito, porque quando ele está brigando muito para mostrar que é forte, é porque por dentro ele está se sentindo fraco. Como ele não admite fraqueza, é uma dor constante, uma luta constante com ele mesmo. E aí, assim, imagina, se eu sou forte, eu vou admitir fazer terapia? Não, terapia é para fraco. Eu não vou fazer terapia. Então, assim, para ele, para uma terapia, o negócio tem que estar muito ruim, muito ruim. E ele não tem frescura. Ele fala, então tá para subir, vamos parar de show, pode parar, vamos embora. Esse é o 8. Ele é excelente líder. Ele é seguro, ele sabe o que ele quer, entendeu? Então, só que quando ele tá mal, ele controla, ele é rebelde, é aquele que briga, é aquele que mete o pé na porta, né? Então, assim, adjetivos do 8. Seguro, decidido, dominante, líder, protetor, empresário, o chefe. É o xerife, né? Quando ele tá bem, ele é direto, não tem meias palavras. É direto, autoritário, é leal, é centrado, protetor, profundamente carinhoso e poderoso. Assim, na verdade, se ele quer ser forte, na verdade, o que o 8 busca é o poder. A coisa mais importante para o 3 é o título, né? É o mostrar. A coisa mais importante para o 8 é o poder, né? Então, assim, quando ele tá mal, ele fica narcisista, controlador, rebelde, egoísta, agressivo, cínico, violento. O 8 tem fome, assim como o 7 tem fome de vida, o 8 tem fome de poder. Então, o pecado capital, o pecado lá do sombra do 8 é a luxúria. Ele tem que ter poder o tempo todo, ele tem que estar sempre certo. Ele pode saber que está errado, mas ele vai dar uma desculpinha, vai manipular para mostrar que ele está errado. Ele não vai admitir que está certo. Desculpa. Ele não vai admitir que está errado. Então, assim, se fosse um país, aquele país que toca as coisas com mão de ferro, que é bélico, o 8 é bélico. O 8 parte para o confronto. Ele parte, quando ele está mal, ele parte para a briga. Então, assim, aquele país, tem alguns países, mas tem um, eu acho, bem característico ainda hoje, que é muito bélico, que parte para o confronto. Se fosse um país, um exemplo, é a União Soviética. É a Coreia do Sul. Não, desculpa, Coreia do Norte. É isso. Esse é o 8. Ele é confronto. É assim, acabou. Eu que mando, eu que sou certo. Mas é um cara extremamente líder. Ele pode ser um vendedor muito bom? Sim. Sim. Ele quer conquistar, ele quer ser o poderoso. Então, ele vai brigar para poder mostrar poder. Ok? Então, o 8, vou mostrar na estrelinha de novo. Do tipo 8 saem duas setas. Uma seta vai para o 2, né? E a outra seta vai para o 5. Então, o 8, por ele ser muito durão, muito fortão, muito brigão, ele precisa aprender a doçura e a generosidade. Então, o 8, ele vai aprender com o 2 aquela coisa da generosidade, da bondade do 2. E quando ele está mal, ele vai para o 5. E ele fica arrogante, ele fica frio, calculista. O 8, quando está mal, se fecha dessa forma. E só para vocês terem uma noção, lembra que eu falei para vocês que existem as tabelas dos níveis emocionais? A tabela do 8, para mim, é a que mais marca. O 8 fala o seguinte, tem 3 níveis emocionais saudáveis, tem 3 níveis médios e tem 3 níveis não saudáveis. Olha o que diz na linha do 8, as 3 últimas linhas, quando está indo para o fundo do curso. Os 3 últimos níveis são os níveis 7, 8 e 9. A linha do nível 7 fala assim, o tipo 8, quando chega no nível 7, ao ser contrariado, parte para agressão verbal. Aí, digamos que eu estou batendo boca, eu sou o 8, estou batendo boca com o mundo. Vou ler a linha de baixo. O tipo 8, quando chega no nível 8, ao ser contrariado, parte para agressão física. Então, assim, primeiro eu bati a boca, mas não foi suficiente. Então, agora eu estou brigando, caindo no tapa com os outros. Aí, a última linha, o último nível do 8 fala,
O tipo 8, quando chega no nível 9, ao ser contrariado, pode se transformar em assassino. Vocês terem noção de que como os comportamentos são previsíveis. Então, digamos, eu sou tipo 8, tô mal, tô numa fase braba, tô batendo boca com o mundo, das duas uma, ou eu paro e vou buscar ajuda, ou daqui a pouco eu tô presa. Porque eu vou matar alguém, porque eu não consigo me controlar. Entende? Então, assim, a importância de você se conhecer, para isso a importância de você ver em que nível você emocional você está. Claro que se você é um cara brigão, tá todo mundo falando, cara, para de brigar, daqui a pouco tu vai preso. É óbvio, isso salta aos olhos, todo mundo fala no ouvido da gente, mas não fala por quê, não mostra por que eu estou mudando. Então, a necessidade do Eneagrama é exatamente essa, entender por quê, porque aí depois que eu entendo por quê, fica mais fácil mudar, ok? Pode trocar de vamos para o 9, para a gente fechar os tipos, eu vou falar da estrela. Né? O tipo 9 é o pacifista. É aquele que paga para não se aborrecer. É aquele que tem aquela cara boa, aquela cara de paz, está tudo bem, que não briga. O mundo está caindo e ele está lá com aquela cara de paisagem. É bom viver com 9? Em parte não tem briga. Inclusive, o único tipo que mata o 8 na unha, tortura o 8 é o 9. Porque o 8 quer brigar e o 9 não quer. Então o 8 bate de frente, provoca, o 9 está lá sempre com aquela cara de paisagem e não vai brigar de jeito nenhum, porque o 9 não quer brigar. Ele entende que ele só vai ser amado se ele trouxer a paz, se ele viver em paz com os outros. Dentro dele, ele pode não ter paz, mas para fora não tem briga. Só que a questão do 9 é que quando o 9 está mal, ele não se posiciona. Ele não toma atitude, ele não vai para a vida. Então, esse é o problema do 9. O 9 é excelente para ser conselheiro, juiz de paz, conciliador, sabe? Excelente, porque ele vai tentar o tempo todo aproximar as pessoas, trazer a paz. O 9 é brilhante para isso. É o tipo de personalidade que pode trabalhar com coisas minuciosas, ficar ali quietinho na dele, trabalhando. Ele vai querer sempre viver em tranquilidade, ele busca paz. Então, assim, é aquele que quer um livro, é aquele que quer Netflix, é aquele que não quer ir para a rua, entendeu? O 9 é isso, é tranquilidade e paz. Né? O único problema do 9 é quando o 9 vai para o fundo do poço, porque ele para na vida. É como se fosse assim, eu estou numa montanha, a montanha está se desfazendo e eu estou lá, parado. Quando tem uma fresquinha que a montanha cai, aí é que eu vou correr atrás. Se for, porque eu nego tudo, não está nada acontecendo, está tudo bom e estou ali paralisada. Então a questão do 9 é essa. Mas vai brigar com o 9? Não. O 9 é aquele cara que vive de boa, de boa. Não tem briga. E todo mundo fala, nossa, o 9 é maravilhoso. A pessoa é maravilhosa. Realmente é. A única questão é a questão dele com ele mesmo, né? Quando ele paralisa, ele não toma atitude. E aí, quando ele tá mal, ele vai lá para o 6. Ele desintegra e vai para o 6. Aí ele fica medroso. Então, o 9 é aquele cara tranquilo, que não é controlador, não é ciumento. Quando ele começa a ficar ciumento, quando ele começa a ficar desconfiado, ele tá mal. Tá lá no fundo do poço. Ele foi lá para o tipo 6. Ele começa a ficar inseguro. Então, qual é o pecado do 9? Qual é a sombra do 9? Ele não tem dentro dele, naturalmente, por ele querer a paz, ele paga para não se aborrecer. Ele paga para não brigar. Ele paga para não se mexer. Ele quer viver, vive com o mínimo possível. Se eu tiver arroz, feijão e carne, tá bom. Se eu tiver arroz e feijão, tá bom. Se eu só tiver arroz, tá bom. Se eu só tiver feijão, tá bom. E se não tiver nada, aí é que eu vou pensar o que eu vou buscar. Isso quando eu estou indo pro fundo do poço. O 9 não quer esquentar a cabeça com nada, né? Então, o que acontece com ele? A visão de mundo dele. O mundo rejeita quando eu exprimo minha opinião. Então, fica pra mim. Não me meto com nada. Fico em cima do muro. A questão do 9 tá num conflito, uma pessoa tá certa, a outra tá errada. O 9 tá vendo que uma tá certa e a outra tá errada, mas ele não quer se indispor com as duas, então ele não fala nada. Porque na cabeça dele, naturalmente, ajustar e tudo vai... É como se fosse assim, ó, as melancias vão se acomodar no caminhão, as melancias estão arrumadas no caminhão, na maior bagunça. Eu dou uma freada, organiza tudo, fica tudo alinhadinho. O 9 pensa que isso vai funcionar, mas não funciona. E aí ele fica ali parado e não se posiciona.
Então, assim, viver com 9 é bom na hora que não tem briga, mas na hora que o 9 precisa tomar atitude, ele tem que começar a partir para isso. Então, deixa eu só mostrar a visão de mundo, que eu vou mostrar a linha como é que ele precisa mudar. A visão de mundo dele é: o mundo rejeita quando eu exprimo a minha opinião. Então, se eu não posso exprimir a minha opinião, eu vou ficar quieto. Então, eu vou me manter calado e evitar conflitos. Eu fico quieto na minha, não brigo, né? Adjetivos: é receptivo, tranquilizador, curandeiro, é otimista. O colo dele é um abrigo, né? É consolador. E outra, o 9 não faz questão de aparecer. Se ele faz um projeto maravilhoso, na hora de apresentar o projeto, ele fala assim para o 3. 3, vai lá, apresenta o 3. Opa, o 3 já vai. O 9 fica quietinho ali, ó, assistindo de bastidores tudo aquilo que ele fez, porque ele não quer aparecer. Ele paga para não aparecer. Vive sempre quietinho na dele. Quando ele é melhor, quando ele está no melhor dele, é agradável, generoso, paciente, diplomático, muito até, empático, complacente, extremamente aberto. Mas se ele fica mal, ele fica espessoso, esquecido, teimoso, obsessivo, apático, ele fica paralisado, não assertivo, julgador e indeciso, inclusive ciumento, que é quando ele vai lá para o tipo 6. Né? Se o 9 fosse um país que a gente sempre vê assim, a visão do país é da paz, da tranquilidade, daquela coisa de meditar, seria o quê? Índia. Ah, mas na Índia não tem briga? Tem, eu não estou falando que não tem, estou falando que a imagem que a gente tem quando fala de Índia é aquela coisa da tranquilidade. Então, assim, se o 9 fosse um país, o 9 seria a Índia. E qual seria o pecado do 9? Se ele briga para não se mexer, se ele não quer que as coisas mudem, que ele não quer confusão, ele quer ficar na dele, a gente o pecado capital, para quem não quer se mexer, fazer nada, é a preguiça. Mas, na verdade, não é a preguiça, é a inércia de se mandar para o mundo, ok? Então, gente, fechamos todos os tipos. Então, gente, olha só, vamos voltar lá. Olha para o tipo 1. No 1, saem duas linhas, uma linha que vai para o 4 e uma linha que vai para o 7. O 1, ele é muito duro, inflexível, falta leveza para ele. Ele vai buscar leveza lá no 7, que é o brincalhão, que é o Brasil, não é isso? E aí, quando ele está mal, além dele ser inflexível, ele vira mimizeiro, ele vira vitimista. Então, quando ele está bem, ele precisa aprender com 7 a ter leveza, e quando ele está mal, além dele já ter toda essa coisa da exigência com ele se faz de vítima. Olha o 2. O 2 sai uma linha que vai para o 8 e uma linha que vai para o 4. O 2 não olha para ele, só olha para as pessoas de fora. Ele tem que aprender a ser mais egoísta, ele tem que aprender a olhar para ele. Então, o 2 tem que aprender com o 4, porque o 4 só olha para si. Lembra que o 4 é o vitimista, que é sempre a dor dele é maior? Então, o 2 não tem que ser vitimista, mas ele tem que aprender com o 4 a olhar. Mas se o 2 tem uma linha que vai para o 4 e ele aprende com 4, ele desaprende com 8. Lembra que o 8 é o brigão? Então, o 2, quando começa a brigar com o mundo, ele está desintegrado, ele está lá no 8, ok? Por exemplo, eu sou 2, né? Gosto de ajudar todo mundo. Mas, durante muito tempo, eu atuei no 8. Tanto que, quando eu fiz o meu treinamento, eu fiquei na dúvida se eu era o 2 ou se eu era o 8. Então, assim, no tempo que eu estava no 8 lá desintegrada, eu queria brigar. Eu era casada, e eu queria brigar, e meu ex-marido não queria brigar. E eu ficava irritada com aquilo, eu estava funcionando no 8. Aí, o que eu fazia? Eu fingia que estava dormindo, estava sonhando, e dava soco nele. Então, porque eu queria confronto. Eu estava funcionando com 8, como 8, entendeu? Vamos para o 3. O tipo 3 é o idoso, é aquele que quer luz, câmera e ação. Ele só olha para o sucesso dele, ele só quer brilhos. Então, assim, ele precisa aprender a ser mais cuidadoso, mais leal, mais parceiro. Então, o 3, a linha que vai para o 6, o 3 tem que aprender com o 6 a ser parceiro, a ser leal. Não que ele não seja, mas ele olha muito para ele, né? E aí, o 3, quando ele está mal, ele desaprende e vai para o 9. Lembra que o 9 é o que fica paralisado, que é o que tem a preguiça, a inércia? Então, o 3, que é um cara brilhante, quando ele paralisa na vida, ele está lá no 9. Ele está indo para o fundo do poço. Vamos olhar para o 4. Do 4 saem duas linhas. Sai a linha que vai para o 1 e sai a linha que vai para o 2. O 4 é aquele que se faz de vítima, que está sempre reclamando, que nunca, a vida dele não é muito difícil.
Ele tem que aprender a ser prático e objetivo. Então, o 4 tem que aprender com o 1. Lembra que o 1 é o perfeccionista, é o cara produtivo, o cara... Então, o 4 tem que aprender a ser prático e objetivo como o 1. Mas se uma linha ele aprende, na outra ele desaprende. Então, a linha do 4 que liga com 2 faz com que o 4 vire capacho. Além dele já ser aquela vítima toda, ele quer ser bonzinho demais. E aí, quando ele virou capacho, ele foi para o fundo do poço, porque ele está indo lá desintegrar no 2. Vamos olhar o 5. O 5 é aquele que é o especialista, é o Japão, lembra que eu falei? Então, assim, ele tem muito foco, mas ele não tem força interior. Ele acha que ele só vai valer se ele tiver algum conhecimento. Então, o 5 tem que aprender a ter força interior, buscar a força. Qual é o tipo que é o mais forte que mete o pé na porta? Não é o 8? Então, o 5 tem que aprender com o 8 a buscar essa força interior. E aí, do 5 saem 2 linhas. Uma linha vai para o 8, que é onde ele vai aprender. A outra linha vai para o 7, que é quando ele vai para o fundo do poço. Lembra que o 7 é o brincalhão, começa uma coisa e começa outra, não tem foco? Então, o 5, quando se perde, começa a ficar sem foco. Imagina, um cara que tem foco, que tem uma especialidade, que tem um conhecimento. Quando ele começa a perder o foco, é óbvio que ele está indo para o fundo do poço. Então, o 5, quando está indo para o fundo do poço, vai para o 7. Vamos para o 6. O 6 é o leal, é o colaborador, é o produtivo, não é isso? É aquele cara cuidadoso, né? Então, ele tem muito medo. Uma pessoa que tenha muito medo é muito ansiosa. A frase do 6 é: a ansiedade não morre. Então, o 6 é muito ansioso. Uma pessoa que é muito ansiosa, ela tem muito medo, certo? Então, o que precisa ter para ela? Paz. Então, o 6 tem que buscar e aprender a ter a paz e a tranquilidade do 9. Por isso que do 6 sai uma linha ligando com o 9. Mas uma linha liga com o 9, a outra linha liga com quem? Com o 3. Então, o 6, se com o 9 eu aprendo, com o 3 eu desaprendo. Então, o 6, quando começa a ficar vaidoso, exibido, tipo estrelato, viver no estrelato, esse 6 não é a essência dele. Então, quando ele está dessa forma egoísta, só querendo brilhos, esse 6 está desintegrado, ele está indo para o fundo do poço. Vamos olhar o 7. No 7 saem 2 linhas. Uma linha vai para o 1, uma linha vai para o 5. O 7 é aquele que quer tudo ao mesmo tempo, ele não tem foco. O que ele precisa aprender é ter foco. Qual é o tipo que tem mais foco quando está bem? É o 5. A linha do 7 que conecta com o 5 diz para o 7, ó, vai aprender lá com o 5 a ter foco. Mas a outra linha do 7 liga com o 1. Então, se eu aprendo com o 5, eu desaprendo com o 1. Eu vou para o fundo do poço quando eu começo a ter o comportamento do 1, não na parte boa da perfeição, mas na parte da intransigência, da inflexibilidade. Então, quando o 7 começa a ficar rabugento e inflexível, esse, então, salta logo aos olhos. Ele está indo para o fundo do poço. Então, ele está desintegrando, atuando como o tipo 1. Vamos para o tipo 8. O tipo 8 tem 2 linhas. Uma linha é a que vai para o 2. Então, o 8 não é o gão, o durão, o fortão, que eu não tenho dor, que eu sou forte, que eu tenho poder. Ele precisa abrandar o coração, ele precisa aprender a ter bondade, generosidade, amansar. Então, o 8 tem que aprender com 2, a doçura, a ser mais duro. Então, a linha do 8 que conecta ao 2 faz com que o 2 cresça, com que ele evolua emocionalmente, com que ele abrande o coração dele. Mas se uma linha faz com que ele se integre, a outra linha desintegra. Então, o 8, quando fica arrogante, fica fechado emocionalmente, mais do que ele já é, fica muito trancado, muito egoísta, né? Muito fechadão, ele está desintegrando, ele está indo lá para o 5. Ele está avarento como 5, ok? E para fechar, o tipo 9, ó. O 9 é o pacifista. É aquele que paga para não se aborrecer, é aquele que não se lança, é aquele que não se mexe, né? O que falta para ele é atitude. Vou embora, vou fazer, vou conquistar. Qual é o tipo que tem mais atitude de conquista e de realização? É o 3. Então, o 9, parte uma linha do 9 para o 3. Então, o 9 vai aprender com o 3 a conquistar as coisas, a brilhar, aí a luta, arregaçar as mangas e sair. É isso que ele precisa aprender. Então, ele se integra com 3. E onde ele desintegra? Ele desintegra com 6. O 6 não é medroso? Não é inseguro? Quando o 9 começa a ficar inseguro, porque ele é da paz, né? Se ele começar a ficar inseguro, ciumento, desconfiado, ele não está em paz, é porque ele está desintegrado, está lá no 6.
André, pode ir lá para o último slide, depois do tipo 9, para a gente fechar? Então, orientações para a integração. Primeiro, evitar encaixotar a si mesmo os outros. O fulano é assim, ele é tipo 1. Ele pode ser o tipo que for, mas agora que eu já conheço o tipo, ele também conhece, é buscar, mudar. Então, assim, eu tenho que sair da minha caixa, na qual eu me acostumei, na minha zona de conforto, que está me levando para o fundo do poço. Identificar padrões repetidos. Por exemplo, o tipo 2 ajuda todo mundo, está sempre levando prejuízo. Quando eu entendo que eu ajudo um e me ferro, ajudo o outro e me ferro, eu estou repetindo padrões. Se eu estou repetindo padrões, eu estou indo para o fundo do poço. Não me colocar nesse padrão, que é evitar e reconhecer para sair dele. Então, eu voltei a falar. Se eu identifico que eu estou fazendo a mesma coisa, está na hora de eu mudar. Porque se eu faço a mesma coisa e não deu certo, eu vou ficar a vida inteira fazendo. Então, outra orientação. Usar a ferramenta para alcançar a própria essência. Que ferramenta? O Enneagrama. É uma baita de uma ferramenta. Gente, isso é um mapa. É um mapa de como vocês funcionam, né? E, por último, desenvolver a compaixão, a aceitação de si mesmo e o amor. Porque, assim, enquanto eu não me aceito do jeito que eu sou, eu não mudo. Primeiro, eu tenho que aceitar. Não, realmente eu sou assim. Tá. E o que eu posso fazer para mudar? Sim, enquanto eu nego, eu não mudo. A vida vai me jogando para baixo, eu tô mal. Não mudo. Então, o primeiro passo para qualquer mudança é me conhecer e aceitar. Pode trocar o slide, por favor? Então, tem aí a tabela dos níveis emocionais, né? Eu não sei se vai lá no... Desce, por favor. Vai lá, vai passando, eu acho. Não sei se a tabela dá para tudo. Eu queria ir lá para o último nível. Pode ir lá. Não, isso. Aqui, nível 9, ó. Lá embaixo, gente, do tipo 8, que eu falo que é o tipo que é mais marcante para mim, ó. Convencidos de haver criado os inimigos capazes de derrotá-los, lembra aquele que é poder o tempo todo? As pessoas menos saudáveis do tipo 8 preferem destruir implacavelmente e deixar atrás de si um rastro de destruição, que inclui até a possibilidade de homicídio. Então, essa tabela mostra exatamente em que nível emocional você está. E aí você, eu descobri que eu sou tipo 8, estou lá no nível 7. Das duas, uma, ou eu continuo atuando, eu vou matar alguém, ou eu vou ler como funciona o tipo 6 e vou buscar ajuda para mudar. Mas eu já sei o caminho, eu já sei o que eu tenho que começar a fazer para mudar, né? Pode passar, por favor? Pode passar. Sinais de alerta, o tipo 1, quando está indo para o fundo do poço, quando tem a sensação de obrigação de cuidar de tudo sozinho. Tipo 2, quando precisa convencer os outros de que está certo. Aquilo que eu falei, você acha que eu estou errado? Eu já ajudei uma vez, tomei calote, na que ajuda eu digo que eu estou errado. Quando eu preciso ter essa certeza, porque eu estou indo para o fundo do poço. O tipo 3, quando eu preciso buscar status e atenção o tempo todo. Estou indo para o fundo do poço. O tipo 4, quando eu me apego aos meus sentimentos e amplifico as minhas dores através da imaginação. O tipo 5, quando eu fujo da realidade, me encolho na caverna e fico lá com a minha mente o tempo todo nos meus conceitos mentais e não aceito nada de fora. Estou indo para o tipo fundo do poço. O tipo 6, quando eu dependo de algo para me orientar, ou seja, quando eu peço opinião para... Quando eu não faço nada sem a minha opinião. O 6, ele precisa tanto de opinião que se ele for um chefe, ele pede para o gerente pede para o diretor para o presidente. Se o cara for o CEO da empresa, ele vai ter um guru. Ele nunca faz as coisas sozinho, ele precisa sempre de orientação. Quando ele está nesse estágio, está indo para o fundo do poço. Tipo 7, a sensação de que tem algo melhor em outro lugar. Aquilo que eu falei. Estou numa festa na Praça Mauá, mas eu descobri que tem uma festa na Marina da Glória. Eu largo aquela festa e vou para outra. Quando eu começo a pular de galho em galho e sou o tipo 7, estou indo para o fundo do poço. Tipo 8, quando eu tenho a sensação de que eu preciso pressionar e lutar para as coisas aconteçam. Quando eu preciso brigar para que as coisas aconteçam, é porque eu não me sinto forte. Se eu preciso ser forte, eu estou indo para o fundo do poço. Ok? E o tipo 9, quando eu me acomodo para os outros. Quando as pessoas me olham e me veem que eu sou acomodado, que eu estou acomodado. Eu estou indo para o fundo do poço. Pode passar, por favor? De que forma as pessoas manipulam? O 1 manipula corrigindo os outros. O 2 manipula descobrindo o que os outros precisam para ser útil e ajudar. O 3 muda de personalidade de acordo com a necessidade.
Se eu precisar ser brilhante, aqui eu sou. Se eu precisar ser legalzinha, aqui eu sou. Eu estou manipulando. O 4 manipula quando fazem os outros pisarem em ovos. Eu sou com a dor. Tá todo mundo rindo, brincando, eu fecho a cara, que todo mundo fica preocupado. Estou manipulando. O 5 manipula quando ele se distancia emocionalmente, fica todo mundo preocupado. Quando ele vai para a caverna e começa a ficar muito no canto dele, ele está manipulando. O 6 manipula quando eu duvido dos a prova, os compromissos, quando eu pergunto, Lili, por que você não foi mesmo na minha festa? Isso é uma forma do 6 manipular. O 7 manipula assim, eu chamo todo mundo para se divertir comigo, vamos para essa festa, vamos para a festa. Mas aí, se eu tô lá na festa, na Praça Mauá, e eu quero ir para a Marina da Glória, e a galera não quer ir comigo, poxa, tá vendo? Eu te divirto, eu sou legal. Quando eu exijo que as pessoas me acompanhem, eu estou manipulando. O 8 manipula quando ele domina demais e exige que as pessoas façam o que ele quer. Ali é manipulação pura. O 8 salta aos olhos. E o 9 manipula quando ele fica lá no mundo da lua. Ele está manipulando, ele está lá quietinho, mas ele está conseguindo o que ele quer. Ele não diz não, mas ele consegue tudo o que ele quer. Então ele está manipulando as pessoas. Pode passar, por favor? Instrumentos para transformação. Buscar a verdade. A verdade é o quê? Me conhecer. Estar disposto para abertura. A partir do momento que eu me conheço, então agora eu já sei como eu faço, reconheço, identifico, estou aberta a ouvir essa verdade e vou parar e olhar para dentro, né? Quando eu escolho uma prática, essa prática pode ser yoga, terapia, hipnose, psicanálise, eu tenho que buscar alguma prática, buscar alguma coisa para eu poder sair um pouco dessa minha caixa, né? Quando eu faço algo que me agrade no esporte, eu tenho que sair da minha caixa, sair disso. O apoio adequado, agora sim, é quando eu vou buscar o terapeuta, o psicólogo, o hipnoterapeuta, a barra de axis, o floral, o psiquiatra, o que seja. Quando eu aprendo com a vida, porque sim, isso para mim, o dia que eu aprendi essa frase, valeu essa encarnação. Tudo na vida é bom, até o ruim. O ruim também é escolha minha, mas ele é bom. Porque se ele não me fez feliz, ele me ensinou. Então é bom, eu aprendi, né? E cultivar o verdadeiro amor mesmo. Me reconheço, sou assim e vou mudar. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, olhar o meu ponto luz e impulsionar, incentivar, estimular o meu lado positivo e trabalhar meu lado negativo. Isso é me amar. Pode passar? E aí, os próximos passos, as outras palestras que eu dou, que é de PNL, de inteligência emocional, de mindfulness, de florais de Bach, de barra de axis, de análise corporal, né? O nosso corpo revela a nossa mente, então é uma outra palestra fantástica, de repente fica aí a dica, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar. E, gente, eu acho que a gente fechou aqui, e eu só agradeço o convite de vocês, agradeço o tempo que vocês disponibilizaram para assistir a palestra, agradeço a Angélica o convite, ao Jorge, agradeço a todos vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei, se quiserem perguntar alguma coisa, se estiverem interessados, é só me procurar no Instagram, na página do Instituto TAI, ou no Facebook, ou por Liliana Leal mesmo, que eu estou sempre disponível a responder qualquer dúvida que vocês tenham. Então, gente, muito obrigada. Nós é quem agradecemos, professora Liliana. A palestra me deixou só preocupada com o número 8, né? O número 8 a gente tem que ter cautela. Não é cautela com o 8. O 8 tem que ter cautela com ele mesmo. Mas assusta a gente. Com certeza, mas não é assim. Também não é o bicho-papão, não. Tá bom. Muito bom, gostaria de agradecer a todos. André, tem alguma pergunta? Olá, bom dia. Temos algumas perguntas aqui no YouTube, né? As pessoas participaram. Muita gente perguntando se o vídeo vai continuar no canal. Vai sim, a gente vai manter a gravação do vídeo no canal, então vocês vão poder consultar o conteúdo depois. A Daisy está perguntando aqui se é possível identificar mais de um tipo em uma mesma pessoa. Então, foi o que eu falei lá no começo. Nosso tipo é um só. Só que a gente não é o tempo todo aquilo. Lembra que eu falei que o tipo tem os vizinhos? Então, assim, por exemplo, o tipo 1 é vizinho do 9, o tipo 2
é vizinho do 1 e do 3. Então, eu posso ter... A minha essência é 2, é o bonzinho que ajuda todo mundo. Mas eu posso ser o bonzinho que ajuda todo mundo com Maria de perfeição, ou eu posso ser o bonzinho que ajuda todo mundo querendo luz, câmera e ação do 3. Então, eu já vou variando. Eu tenho meus níveis emocionais, ok? Que vai variando. Se eu sou 2, se eu estiver bem, eu vou aprender com 4. Então, às vezes, vou me achar um pouco mais egoísta porque eu olho para mim. Se eu estiver mal, lembra que eu falei que eu queria brigar com meus maridos e fingia que estava sonhando e batia nele? Então, às vezes, eu sou 2, mas eu pareço 8. Porque a gente vai transitando, a gente nunca é a mesma coisa o tempo todo. Por isso, é interessante você fazer o questionário, fazer o treinamento, faz o questionário, descobre o seu tipo, e aí passa por todo o treinamento para descobrir qual é o seu tipo, qual é a sua asa, em que nível você emocional você está, qual é seu instinto, seu social, seu o autopreservacional, se é o sexual. E aí sim você vai ter um mapa completo de como você funciona. Por isso você se confunde, mas com o treinamento vai lá, é preciso. A Wanda, ela tem essa questão aqui também de conflito, ela fala que ela procura ser melhor do que ela mesma, né, a cada nova etapa. E às vezes ela se frustra quando não consegue conquistar o que ela quer. E ela fala que ela não apresenta características no pior dela, como no tipo 3. Ela é o 9? Não, ela é o 6. Se ela é... Isso. Tá, mas assim, tem que ter certeza de que ela é o 6, porque a gente se confunde. Por isso, porque foi o que eu falei, existem alguns comportamentos que se confundem. O 2 se confunde com o 6. Eu dei um treinamento com uma menina que ela passou o treinamento inteiro achando que ela era 2. No final... Quando surgiu aquela questão, o 2 ajuda e espera do outro, e o 6 ajuda e não espera, ela falou, eu não espero, eu não sou 2, eu sou 6. Porque comportamentos são parecidos, entende? Por isso, só fazendo o questionário, para quem confunde, como eu falei, eu fiz o treinamento, durante o treinamento eu não sabia se eu era 2, se eu era 8 ou se eu era 7, porque o 7 que é aventura, que é diversão, que é o que eu quero. Então, a minha filha fez comigo, quando começou falando do 8, ela falou, mãe, você é um 8, é uma onça. Quando foi para o 7, que é aventureira, ela falou, mãe, você é o 7, só que é diversão. Quando foi para o 2, que ajuda todo mundo, ela falou, você é o 2. Eu falei, caramba, eu sou o quê? Aí foi quando eu resolvi sentar e estudar, porque o treinamento que eu fiz eu não gostei. Então, eu fui estudar sozinha, para aprender a fundo. E aí, lá no meu estudo, eu falei, não, realmente eu sou o 2. Eu pareço o 8 quando eu viro uma onça, quando eu estou mal, e tem aquela coisa da liberdade, porque o 2 traz todo mundo para ele, aí ele se sente estrangulado, quer ser livre, ele larga tudo e vai para o mundo, e aí me confundia com o 7, entendeu? Então, Wanda, tem que fazer mesmo o treinamento e a fundo para você poder ter certeza de qual é o seu tipo. Ok. Se tiver mais alguém com alguma pergunta, por favor, fala agora. Eu só quero deixar um recadinho. Eu coloquei no chat do YouTube o link da lista de presença. Então, quem tiver interesse em receber o certificado, é só clicar nesse link e preencher os dados como e-mail. É bem rápido, é só colocar o nome e e-mail, o mesmo e-mail que você fez a inscrição lá no Simpla, que a gente vai, então, providenciar o certificado e enviar aí dentro de, no máximo, 48 horas. Tá? Então, não chegou ainda nenhuma pergunta, eu acho que a gente já pode encerrar a palestra. Ok. Então, agradeço a participação de todos, da professora. Obrigado e até o próximo evento. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada por tudo. Boa tarde a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.